3, 2, 1. Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos ao 15º episódio do Gamer Profile Podcast. O podcast que tem a responsabilidade de fazer um 360 no meu convidado ou na minha convidada e conhecer um pouco ou bastante sobre a jornada dessa pessoa dentro da indústria de games. Hoje eu tenho uma grande amiga aqui, uma colega de trabalho por muitos anos, Thaís Cereal for Me, Wagner ou Wagner, você vai me corrigir. Seja muito bem-vinda, Thaís. Como é que você tá? Obrigada, eu tô muito bem. É Wagner mesmo, tá Ok? certo. Tô muito feliz de estar aqui, agradeço muito pelo convite. Lembro, né, que você tem falado aqui do projeto há muito tempo e agora tá conseguindo engrenar aí, tô achando muito legal e tô muito feliz. Vamos lá. Valeu, cara. Valeu. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite. Thaís, esse projeto, acredite ou não, isso pode ter a ver ou não com o meu projeto de vídeos com você lá, que a gente conversa de vez em quando. Eu quero fazer esse projeto desde 2019. E eu tenho uma dificuldade eu tenho uma facilidade muito grande de criar no papel e fazer o gerenciamento do que vai acontecer. Agora, o decolar, eu sempre tenho alguns probleminhas, digamos assim, para eu sou muito perfeccionista e tudo, mas graças a Deus e graças à iniciativa que tem acontecido, o podcast está no ar, você é a nossa 15ª convidada e eu estou muito feliz de conversar com você. Eu já tive a oportunidade de receber você num podcast antigo que eu fazia, que era mais voltado sobre games e tudo, mas esse aqui, mais uma vez, é sobre você e a tua jornada. E eu estou muito feliz de você ter aceitado. Bom, antes da gente ir lá na tua infância e começar a trilhar a tua vida, Cereal, eu lembro que eu perguntei para você isso no outro podcast, mas é pertinente a gente perguntar aqui também, o seu apelido, Cereal for Me. Qual que é a origem desse apelido e por que você usa ele até hoje? Então, ali quando eu tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos, eu conheci a Lindsey Stirling, que é uma violinista americana, que ela faz música atualmente mais pop, assim, de violino, só que ela começou com dubstep, então eletrônica, Hum, e eu gostei muito dela, ela fazia bastante cover no YouTube, fazia cover de jogo, então tipo de Zelda, Assassin's Creed, ela fez um monte de coisa. E eu viciei assim nela. Então na época eu quis criar uma fanpage. E aí, pro nome da fanpage, eu não queria colocar uma coisa com o nome dela, tipo Lindsay, alguma coisa assim. Eu queria fazer uma coisa diferente. E daí tinha um meme que ela gostava muito de cereal, e eu decidi colocar cereal for me, tipo assim, imaginando se ela fosse num restaurante, e daí o garçom ia perguntar o que você quer, ela ia falar cereal for me, tipo, pode ser cereal para mim. Era a minha imaginação, assim, o que eu pensei. E perfeito. daí eu fiquei por muito tempo com a fanpage, mas aí eu comecei a usar, tipo, o nick em tudo. Então, tipo, no início lá era no Instagram. Aí eu criei um Twitter, coloquei o Cereal for Me também. Aí depois eu acabei criando uma Twitch, coloquei também. E aí ficou. E eu gosto bastante do nome, assim. Eu continuo sendo fã dela, apesar de que eu já não acompanho tanto quanto antes, assim, eu não tenho mais a fanpage, né? Mas eu gosto bastante do nick, assim. Bacana. Então, Assim, quando eu bati o olho no seu nickname pela primeira vez, eu achei super diferente. E mais uma vez, ele já inspira a curiosidade. Fala assim, não, peraí, por quê? Né? E eu achei muito, muito bacana essa tua iniciativa. Ah, Thaís, eu queria te perguntar, e toda vez que eu recebo uma mulher aqui, eu tenho que ser muito delicado com isso. Posso perguntar a sua idade? pode. Quantos anos você tem? Eu tenho 26. Ok, então Vou fazer 27 próximo ano, em Então maio. você é uma criança ali dos anos 2000, nasceu em 99, 98, se o supletivo, 99, supletivo isso. tá batendo. Legal. Então, isso é bom porque quando a gente puxa a tua infância, eu quero saber o que estava à tua volta em termos de pop culture, videogames e tudo. Então vamos lá. Tá aí, ser humaninho pequenininho. Eu queria começar perguntando para você qual que é a sua primeira memória de games. Seja jogando, seja assistindo, seja com seus pais. Me fala a primeira coisa que passa pela tua cabeça quando você pensa em videogames. Olha, eu não vou saber exatamente qual foi o primeiro, mas o que, assim, é mais marcante pra mim é Kingdom Hearts, que eu Hum, jogava lá no PS2. Eu tive um PS1, mas eu não lembro direito, assim, quais jogos que tinham, e às vezes eu confundo o que eu joguei no PS1 e o que era no PS2. Por exemplo, eu lembro que tinha um joguinho das Superpoderosas, que era de lutinha. Eu hum, não lembro se isso era PS1 ou PS2, não sei. Mas o Kingdom Hearts do PS2 com certeza foi o mais marcante para mim, tanto o 1 quanto o 2. Eu até assim, até hoje sou muito fã. Quando lançou para PS4, eu pude jogar daí, né? Porque eles lançaram os que eram de outros consoles também, então tipo eu pude jogar inteiro. Para mim foi muito especial assim. Mas lá no PS2 eu joguei o primeiro inteiro
E o 2 eu nunca. Não, ao contrário. O 2 eu joguei inteiro. O primeiro a gente nunca conseguiu terminar, eu e minha irmã, porque era pirata e tinha algum bug que, tipo, não deixava a gente passar de uma parte. Então Ah, a gente nunca conseguiu terminar o primeiro naquela época. você comentou irmã. Quantos irmãos você tem, Thaís? Eu tenho uma irmã mais velha, ela é 7 anos mais velha. Então agora ela tem 34, eu não sou boa de matemática. Qual o nome dela? Isabel. Isabel. Legal. Então, cara, olha que loucura. Você teve a primeira memória que você tem, uma das primeiras, digamos assim, foi Kingdom Hearts, que é, inclusive, o primeiro motivo pelo qual eu comecei a geek out com você, né? Se a gente voltar no Uhum. tempo ali, a gente trabalhava, você como criadora de conteúdo e eu com a empresa, no caso, a gente trabalhava na mesma IP, que era Hearthstone, e eu lembro que numa das primeiras interações que eu tive com você assistindo um conteúdo seu, eu vi o que eu tô vendo agora, do lado daquele quadro de Sim. Hearthstone, que é uma Keyblade. Eu falei assim, não, amiguinha pra vida ali, né? O videogame ele traz essa coisa bacana com a gente, esse bond, né? Por paixões que a gente tem. E a gente vê isso em várias IPs aí. Mas Kingdom Hearts com certeza é uma minha. Eu não imagino o quanto deve ter sido fantástico para você como criança. Aquela explosão de cores, personagens da Disney. Você falou que você nunca conseguiu terminar o primeiro. Quando é que você conseguiu terminar o primeiro Kingdom Hearts? Foi no PlayStation Foi só 4? Foi só quando lançou pro PlayStation 4, porque assim, a gente teve o PlayStation 1, que nem eu falei, né? E daí a gente deu para alguém. Aí a gente teve o 2. A gente teve o 2 por vários anos, até que quando eu fui para Londrina, quando a gente estava viajando um dia, invadiram a nossa casa e roubaram. E daí eu fiquei muitos anos sem um PlayStation. E daí foi o quê? 2016, eu acho, que a gente comprou o PS4 e daí lançou, né, todos os Kingdom Hearts. Daí Sim. joguei. Você nunca chegou a jogar, então, os portáteis, no caso? Não. Ali nos que eles lançaram para PS4, teve alguns que eu não joguei. Eu lembro que o Chain of Memories, que é aquele de cartinha, eu Uhum. não, não gostei muito da gameplay, eu não terminei. Mas aí, por exemplo, o 300 e... Cara, toda hora eu esqueço os O números, mas... 358 over 2 days. O título é Isso. horrível. Mas esse aí, eles fizeram como filminho, né, pro PS4. Então esse eu Sim. pude assistir, mas aí não joguei, assim. Mas aí os outros eu joguei. Esse vai virar um podcast de Kingdom Hearts por um minuto, gente, me Vai. perdoem. Vamos lá. Mas você quando teve, porque o Chain of Memories, ele teve o Re-Chain of Memories, que é um port com a engine do Kingdom Hearts 1, com o gameplay e a história do Chain of Memories. Você já chegou a jogar ele alguma vez do início ao fim? Não. Sério? Cara, eu sou Sério. apaixonado. Assim, eu não gosto da mecânica de cartas, não gosto, mas a história é tão legal, mas tão legal, porque a apresentação da Organization 13, aquela porra toda, eu amo, amo, amo. E eu tenho, dos portáteis eu tenho todos os físicos, alguns mais novos eu entreguei Oh, digitais, eu tenho aqui, ó, tá na minha frente. Vamos fazer um show-off aqui rápido, peraí. vamos! O Gamer Profile da Thaís virou Geek Out do Humildes, vamos lá, cadê? É isso. Aqui, ó, os portáteis eu tenho todos aqui. O único portátil que eu não tenho é do PSP. Do PSP eu vendi. Então esse aqui é o Dream Drop Distance, né? O Kingdom Hearts 3D. Sim, eu gosto muito desse. Esse Esse é aí eu joguei no muito, muito PS4, eu bom. amei. Que tipo de Pokémon é esse? Tem Aham, o 358 over 2 days, que é esse aqui. isso. E tem o Recoded, né? Na verdade, o Coded Uhum. ele saiu portátil só para o Japão e aí fizeram esse port. Não são jogos maravilhosos, para mim de longe o portátil melhor é o portátil e para mim eu até quero te perguntar isso, qual que é o seu jogo favorito da série hoje com a compilation completa até o 3? Para mim é Birth by Sleep porque eu sou apaixonado por aquele trio, o Ventus, Aqua e o Terra. Inclusive, se algum dia eu fizesse algum podcast, algum cosplay, seria do Terra, mas eu não vou fazer. mas, eu queria Ai, te faça! mas eu queria te perguntar, qual que é o seu jogo preferido da série Kingdom Hearts? De toda a coletânea. Nossa, é muito difícil. Eu acho que você vai me julgar, mas eu acho Sempre. que é o 3. Sério? Sério, Gente, eu tenho problemas eu amei seríssimos com muito. o 3. Sério? Não, eu entendo todos os julgamentos, assim, mas eu amei muito, eu achei muito divertido.
Você sabe agora, olha, o geek do geek do geek do geek agora. Sabe qual foi a cena que mais me emputeceu no Kingdom Hearts 3? Não é spoiler não, tá, gente? É no início do jogo. Quando o Sora vai no mundo do Hercules. Aí ele encontra o Hercules, ele encontra aquele, eu esqueci o nome, aquele baixinho lá que é o treinador do O Hercules. Phil? O O Phil. Phil. Aí, quando o Sora faz uma interação com o Phil, aí ele fala assim, porque eu sou Hero, não sei o quê. Aí eu falei aqui, out loud, eu jogando, eu falei, Junior Hero! Aí o Phil não falou nada, eu falei, ué, gente... Aí eu soube que o ator que fazia a voz morreu, eu falei, gente, bota outro, mas toda vez no Kingdom Hearts 1 e 2 que o Sora falava, não, porque eu sou um Hero, ele falava, Junior Hero! Então, eu fiquei emputecido com isso. Chega pronto. Passada essa coisa, então, saindo de Kingdom Hearts, vamos voltar, vamos trilhar a escadinha até os dias atuais do PC, do Dead by Daylight, Hearthstone. Quais foram as próximas experiências de jogo que você teve? Você teve algum break entre videogames, tirando, obviamente, quando sua casa foi roubada e você perdeu o videogame? O que você tocou depois de videogames? Olha, foi muita coisa, assim, por mais que, né, roubaram o nosso PS2, a gente tinha PC na época, então a gente jogava bastante em PC. E daí depois a gente acabou comprando um Wii. Aí por muito tempo eu joguei só no Wii também. E daí foi aí que eu comecei a jogar o Zelda, que eu sou muito fã também. Mas assim, eu nunca parei. Sempre joguei alguma coisa. Então, tipo assim, no PC, ali mais no início, né, quando eu era criança, uma coisa que me marcou muito foi o jogo Spore. Aquele jogo que você começa como Sim! célula, você vira o bichinho, e daí você vai pro espaço. Eu amava, jogava horas e horas e horas. Tipo, eu não sei quantas horas que eu devo ter naquele jogo. Muitas. Não tem como saber, né? Yeah. Mas eu fiz, assim, o processo de célula para espaço 1 milhão de vezes. Para mim era um jogo, assim, magnífico. E até hoje, assim, tipo, se eu fosse pegar para jogar de novo, eu com certeza ia me divertir muito, porque eu acho muito bom. Será que tem um port o Spore, ele tá no PC ou ele tava só no Wii na época? Ele tá no PC, agora se, tipo, Que dá pra legal. achar ele na Steam, eu não sei. Hum. Não fui atrás. É um jogo que eu gostaria de revisitar. Eu lembro que eu joguei no lançamento dele. Ele teve na época, uma proposta muito diferente, né? De transformações ali. Você começando com um itemzinho muito pequeno e aí você se transforma. Não, a palavra não é item, mas tudo bem. Mas eu lembro muito bem da promoção em volta desse jogo. Eu tô falando tudo errado em português hoje, gente. Como é que chama? O marketing em volta desse jogo era tipo assim, era revolucionário pra época. Mas então, caramba, uma coisa que eu não contei, realmente, você é de 99, então você já cresceu com PC. Você sempre teve um PC na sua casa? Era uma coisa natural desde que você nasceu? Sim, pelo que eu me lembro, sim. Eu nasci em Pato Branco, aqui onde eu moro agora, Hum, mas eu fiquei, tipo, 3 anos aqui, então eu saí quando eu era bebê ainda. Aí a gente foi pra Brasília. Aí lá em Brasília a gente ficou, tipo, 1 ou 2 anos, aí a gente se mudou pra Curitiba por 1 ano, aí a gente voltou pra Brasília, porque minha mãe gostou muito, aí a gente ficou 2 anos, eu acho. E daí a gente foi pra Londrina, Londrina ficamos 8 anos, e daí voltamos pra Pato Branco e estamos aqui até agora. sim. Eu não vou lembrar né, porque eu tinha 3 anos lá em Pato Branco, aqui em Pato Branco a primeira vez. Mas desde que eu lembro de morar em Brasília, eu já tinha PC, sim. Então é Uhum. realmente desde sempre. Olha, observações importantes do chat. Sport tem na Steam, então vai para minha wishlist hoje, quando a gente terminar esse podcast. E 2, o Mensurado falou que eu tô entregando a idade. Rapaz, eu entrego a idade toda a live aqui. Tenho 45 anos de idade, caminhando para 46. Eu sou uma criança dos anos 80. Eu vivi uma selva que vocês não imaginam. É cada coisa que vocês... Não vamos nem entrar em detalhes. E realmente, eu cresci... Assim, eu acho muito interessante conversar com pessoas como a Thaís, porque são uma geração completamente diferente da minha. Eu fui ter o meu primeiro computador em casa com 15, 16 anos, ali no final dos anos 90. Eu cresci sem celular. Quando eu atendi o telefone, ou quando eu discava o telefone quando eu era pequeno, eu fazia aquele negócio assim, sabe, no Nossa! telefone. Então, assim, outro mundo com certeza, tá? Muito bem, então você endereçou uma coisa que eu ia te perguntar, que é a tua trajetória em termos de localização. Realmente você falou que começou a sua vida em Pato Branco, foi para Brasília, voltou para Pato Branco, é onde você está agora. E o Pato Branco é Uhum. aonde mesmo? Eu sempre esqueço, eu sei que é bem longe. Pato Branco é sudoeste do Paraná. Isso. Muito bem, legal. Mas vamos continuar então
com a sua trajetória. E aí você teve o PC, então você já tinha um leque ali gigantesco, né, de alternativas para você jogar. Você teve o Wii, vamos falar um pouquinho do Wii então. O Wii é uma coisa Uhum. que normalmente você jogava com a sua família, você tem experiências de jogar videogame com seus pais ou era uma coisa mais exclusiva sua e da sua irmã? E o que você mais jogava no Wii? Com os meus pais era meio difícil, assim, eu lembro muito pouco de jogar com os meus pais, mas com a minha irmã, sim, a gente sempre jogou bastante. Eh, tipo assim, ali no PlayStation eu lembro de jogar Crash com ela, Hum, bastante, então, tipo assim, joga até morrer, essas coisas, né. Eh, mas com os meu a minha mãe ela nunca foi de jogo, mas o meu pai sim. Só que aí acaba que o gosto que eu tinha era diferente do meu pai, assim, então acho que não casava muito bem. Até hoje, assim, é bem diferente. Meu pai hum. ele joga bastante jogo de dirigir caminhão, e ele tá jogando World of Tanks agora também, Ah, que que é legal. jogo então é bem diferente, assim. Mas no Wii, o que me, assim, eu acabei amando, né, criei uma paixão, foi o Zelda, que foi o Twilight Princess. Na época que eu comecei a jogar, só tinha o Twilight Princess e depois lançou o Skyward Sword, que é Hum, os dois de Wii que tem. E daí eu me apaixonei muito, assim. Eu joguei o Twilight Princess, acho que, nossa, no mínimo umas 5 vezes, foi muito, muito. E o Skyward Sword deve ter sido umas 2. Ambos eu gosto muito, mas o Twilight Princess é o meu preferido. Eu gosto da atmosfera mais dark que ele tem, assim. É, e daí, depois eu quis jogar mais Zelda, só que Nintendo é difícil. sim. Então, uma vez, uma prima minha emprestou o N64 dela, e eu joguei um pouco do Ocarina? Ocarina of Time. Hum. Do Ocarina of Time, mas ela tinha o Majora's Mask também. Só que eu acabei não me prendeu, eu não sei por quê. Eu não gostei do controle, o controle me irritou muito o jeito que ele é. Tipo, eu não sei, acho que o jogo é muito antigo pra mim. Sim. Eu acabei não gostando tanto, assim. Mas eu viciei muito na franquia, então, tipo, eu sei, tipo, as histórias, sabe? Eu tenho um livrão, assim, que é, tipo, a história de Zelda, e daí, tipo, li tudo, assim. Por muito tempo também assisti um monte de vídeo de gente explicando a história, tipo, aqueles overview, assim, que tem, sabe? Sim. Então, é uma franquia que eu gosto muito, por mais que eu só tenha jogado dois, assim. E eu quero muito jogar os de Switch. E era a minha pergunta pra você. Você não chegou a tocar nesses ainda não, no Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Ah, eu tenho uma amiga que ela veio aqui no início desse ano, que a gente fez uma confraternização de Natal, eu e os meus amigos. E daí ela trouxe o Switch dela e eu joguei, tipo assim, por uns 15 minutinhos, só pra meio que ver como é que é mesmo. Sim. Mas até hoje, desde o lançamento do Breath of the Wild, eu não vi nada do jogo. Tipo, não vi nenhuma gameplay. Eu tô ignorando porque algum dia eu vou jogar, e daí eu quero ter a minha primeira impressão. Ah, o teu timing tá excelente, porque agora com o lançamento do Switch 2, você tem versões. Assim, ambos jogos no Switch 1 fizeram um milagre pra rodar ali, porque o jogo é incrível. E eu tenho ambos aqui em casa, mas eu confesso pra você que quando eu comecei. O Breath of the Wild eu cheguei a jogar acho que umas 10, 20 horas. O Tears of the Kingdom eu joguei 5 horas. É incrível, mas eu pensei assim, não, deixa chegar um sucessor do Switch, porque eu quero jogar isso aqui a 60 frames por segundo. E realmente Hum. tava um pouco menos do que eu gostaria, tava aquém do que eu achava ideal como uma experiência para Zelda. Mas eu acho que você vai amar, e que bom você não tomou nenhum spoiler. Você tem inclusive outros jogos daquele estilo Musou do Samurai Warriors e Dynasty Warriors, que é o, como é que chama? Que saiu agora inclusive, o vou esquecer o nome agora. Que são jogos que são adicionais à história do Breath of the Wild. Ah, sim, Você o sabe quais Tears of são? the Kingdom. O Tears of the Kingdom é o segundo do Switch, e daí tem o aquele que a Zelda é a principal, né? Que agora se joga de Zelda, mas eu não sei o nome. Eu tô esquecendo agora. Peraí. Eu vou ficar. Zelda. Eu não lembro. Porque eu tenho muito isso de, tipo, quando lança uma coisa que eu quero jogar, mas não vou jogar agora, eu ignoro tudo. Então, tipo, o Death Stranding 2, eu não vi nada sobre ainda. Eu tô ignorando completamente. Porque quando lançar pra PC, só que eu vou jogar. Porque eu não tenho Entendi. PS5. Então, tipo, eu ignoro tudo, tudo, tudo. Ok. Ó, então só pra não falar groselha aqui, do estilo Musou tem um Zelda que talvez você goste, mas não tem história nenhuma, chama Hyrule Warriors. E é só você tem Ah, personagens ali e você é um matando mil. Agora, mais recentemente, saiu o. Hyrule Warriors.
Age of Imprisonment, que ele é um compendium do Tears of the Kingdom, e tem o Age of Something, que agora eu não vou lembrar o nome, talvez o chat lembre aí, que é um compendium do primeiro Zelda do Switch. Então, você tem bastante conteúdo aí pra jogar, e no teu timing, o que é ideal, né? Perfeito. Echoes of Wisdom, que o Sandro Ah, mandou aqui, que é um outro jogo também, que é realmente você joga com a Zelda. Muito bem, muito bem. Continuemos ok. trilhando então a tua jornada. Se a gente fosse chegar até Hearthstone agora, que eu acho que é a IP que a gente vai estacionar um pouco, quais foram os jogos que mais marcou você nessa tua trilha aí? Você já parou de jogar videogame por algum tempo? Assim, você teve uma fase onde isso parou de ser legal pra você? Ou sempre você estava conectada com algum tipo de IP até Hearthstone? Não, eu sempre joguei alguma coisa e eu tenho muito hiperfoco, assim, então Hum, eu fico em uma coisa até realmente eu dar uma cansada, aí eu vou para a próxima. Mas teve muitos, assim, então Zelda, né, é uma coisa que me marcou muito. Eu joguei o Dragon Age Inquisition em vídeo no meu canal e eu hum, amei esse jogo com todas as minhas forças. É um dos meus preferidos de todos, assim, muito, muito bom. E até daí lançou esse novo Dragon Age, mas eu ainda não joguei, eu quero jogar. Só que eu vi muita gente falando mal também, aí eu fiquei meio assim, hum. então não sei. Mas eu quero jogar. Horizon é um dos meus jogos preferidos também. O primeiro, que é o Zero Dawn, e o segundo, o Forbidden West. Forbidden West, obrigada. Também é um dos meus preferidos. Sempre falo pro povo jogar, porque é maravilhoso pra mim. Você jogou o Mas DLC assim, do. Eu não joguei joguei o o DLC ainda. Burning Shores, muito Isso. boa. Esse eu não. Muito boa. E a DLC eu joguei em live também, então foi legal para o povo acompanhar, assim. Thaís, agora é um momento de puro julgamento. Eu quero agradecer ao Mensurado por ter colocado isso. Eu tô falando o nome dele errado, é É Minsarudo, desculpa. Minsarudo. Tô falando de Mensurado, desculpa. Um momento de puro julgamento. Você não gosta de Shadow of the Colossus? Eu não gosto. Eu comecei a jogar em vídeo também, e eu fiz acho que tipo, não sei, acho que talvez uns 6 episódios, que daí eu ia, tipo, matando um bicho em cada episódio, assim. Hum. E não sei, não me prendeu, eu não gostei. O cavalo me odiava, ou então eu não sabia mexer o cavalo. Ele me estressava muito, eu não conseguia mexer o cavalo direito. E eu posso ter jogado errado também, mas eu achei o mundo muito vazio. E eu entendo Hum. que é um pouco da ideia, tipo, a sensação de imensidão e você ser pequenininho. Mas eu achei vazio e eu não gostei de ser vazio. Eu queria que tivesse coisas ali para eu fazer. Então eu acabei não gostando, eu parei, não voltei mais. Pô, é um absurdo. Eu vou julgar você pro resto da vida. E, inclusive, na última vez que a gente fez um podcast junto, eu julguei você e vou julgar você de novo na live. Você não falou da franquia Pokémon ainda. Ah, pois é, Mas pois a é. gente ia chegar lá. E eu vou julgar você novamente. Vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz com você na outra. Qual que é o melhor Pokémon? Não o jogo. O animalzinho lá, o bichinho. Qual que é o melhor Pokémon? Ai, eu não sei, eu não lembro, eu já esqueci de todos eles. Posso falar o Pikachu? Pode. É uma resposta extremamente válida. Mas a resposta certa é Bulbasauro. Você foi Bulbasauro. julgada mais uma vez. Posso abrir um aspas aqui? Quem fez uma dessa Pode. comigo, em uma entrevista, vou abrir uma coisa para vocês aqui. Em 2019, eu fiz uma entrevista para a Square Enix. E eu quase entrei na Square Enix na época. Acabou não alinhando algumas estrelas aí, mas eu quase entrei. E eu lembro que na entrevista o cara me perguntou assim: a gente tinha feito todas as perguntas sobre os tópicos mais densos ali de trabalho. Aí ele falou assim: agora, de uma forma mais leve, mas ainda muito importante, eu queria perguntar para você qual é o melhor Final Fantasy. Aí eu, porra, tomei Vi. assim. Eu falei, olha, o meu jogo favorito de todos os tempos é Final Fantasy X. Então não tem como eu não falar Final Fantasy X. Aí ele respirou assim, ele falou, olha, essa resposta é perfeitamente aceitável. A resposta certa é Final Fantasy VII. Falei, ok, beleza. Então é por isso que eu gosto de fazer essa brincadeira com Pokémon. Mas já que a gente entrou em Pokémon, qual que é a sua experiência com a franquia Pokémon? Quando que ela entrou na sua vida? O que você gostou mais? Quais são os jogos que você curtiu mais dessa série? Então, eu joguei um Pokémon e eu não sei qual é. Hum, Esses dias na live, esses dias não, já faz muito tempo, eu tava comentando sobre isso e daí
o povo chegou à conclusão que era algum, mas eu já nem lembro qual que era esse algum. Ok. Mas, tipo, eu joguei no PC, ele era 2Dzinho, e daí eu lembro, tipo, que o jeito do mapa era aquele isométrico que fala, que, tipo, tem os quadradinhos, você vai andando, assim, pelos quadradinhos. Sim. E, tipo, é isso que eu lembro. Eu não lembro de mais nada. Porque eu era muito pequena e era no PC, então, tipo, com certeza era emulador, mas eu nem sei também como que a gente chegou naquele jogo, tipo. Então Sim. eu não sei. Mas eu gostava, pelo que eu me lembro. Só que daí eu nunca joguei mais nenhum Pokémon. Eu assisti o desenho Hum. e também eu não lembro qual era. Eu lembro que no final eu acho que tinha uma cena, tipo, bonitinha dos Pokémons, assim, deitadinhos numa grama, assim, e, tipo, olhando pro céu. É só o que eu lembro também. E daí a minha principal experiência com o Pokémon é quando eu tava fazendo vídeo de Pokémon. Porque eu Todo tava dia um fazendo. Pokémon. Eu Isso aí. lembro, eu lembro. Eu tava fazendo uma série lá no Insta e no TikTok, que eu fazia todo dia um Pokémon. Então, todo dia eu falava de um Pokémon. E aí, basicamente, eu pesquisava sobre ele, pegava as principais características e explicava como se fosse, tipo, um animal de verdade, assim. Ah, Sim. esse Pokémon é encontrado em tal lugar, ele é dessa forma, ele faz isso. E eu tava gostando muito, assim, de fazer. Mas eu acabei parando porque eu cansei um pouco e também porque eu acostumei demais, assim, tipo, veio bastante seguidor no perfil por causa disso. E eles acostumaram muito com esse conteúdo. E daí, se eu postava uma coisa diferente, as pessoas só comentavam. E o Pokémon? Tipo, elas não se interessavam pelas outras coisas. Yeah. Então eu acabei aí parando, assim, me estressei um pouco e já tava cansando um pouco. E daí parei, assim. Mas eu gostava, assim. Você consegue lembrar quais eram os Pokémons que você podia escolher nesse jogo pra começar jogando? Você tem os starters ali sempre, né? Sim, eu não lembro. Ok, Não lembro mesmo. ok. Não, beleza. Beleza. Bom, Desculpa de não, decepcionar. tudo bem, tudo bem. A gente ia fazer aqui pra adivinhar como foi na sua live em algum momento a gente chegar. Sim. Mas assim, como o Min Sarudo falou, eu vou falar só que é Min agora pra ficar mais fácil. Como ele falou no Pode chat aí, ser, eu chamo ele de Mimim. pronto. Como o Mimim falou, provavelmente é ali um dos primeiros, porque se você jogou muito nova e você nasceu em 99 ali, a gente provavelmente foi ali o Yellow, Blue, Red, um desses, ou o seguinte ali, que eu não lembro qual é, porque eu não sou tão ligado na franquia assim. Muito bem, e aí vamos continuar então nas IPs aí, conhecendo um pouco da tua história, antes de chegar em Hearthstone e geração de conteúdo, que eu acho que as coisas meio que alinham ali. Mas se não, você me fala. Mais algum jogo, mais alguma plataforma, mais algum console ou propriamente no PC que marcou muito a tua jornada como jogadora de videogames? Clair Obscure Expedition 33. Não, agora a gente chegou nos dias atuais. Que Porque inclusive, é o primeiro que veio na minha cabeça agora, porque me marcou muito. boa, a gente vai chegar lá. Inclusive, eu vi no seu Instagram que você até tirou fotos com aquela roupa Isso. específica e tudo, mas pode ter Aham. certeza que a gente vai falar de Clair Obscur. Eu tô tentando fazer uma coisa mais cronológica Ok, antes de sim. Hearthstone, mas teremos uma live de uma parte dedicada a esse jogo, sem sombra de dúvidas, por mais que o foco seja você. Ah, Sim. então vamos lá, antes de Hearthstone, mais algum jogo ou não? Aí tem alguns multiplayers que eu joguei, né? Ok. Eu não sou de jogar tanto multiplayer, mas os que eu joguei me marcou bastante. Então, ali quando eu tinha uns 11 anos, voltando um pouquinho agora, eu joguei RuneScape e eu joguei por bastante tempo. Hum, Eu fiz vários amigos na época, assim, ali, mas hoje em dia eu só tenho contato com um que até virou mais amigo da minha prima, que ela jogava comigo, e daí eles acabaram virando amigo também. E ela foi madrinha do casamento dele. que legal. Então, foi bem legal, assim, a história. Mas RuneScape eu joguei por muito tempo e eu nunca fui de tipo, eu quero jogar pra upar. Eu jogava assim pra fazer roleplay. Então, tipo, na época que eu nem sabia o que era roleplay, mas, tipo, eu ia jogando brincando, tipo assim, fingindo que eu era uma personagem ali dentro do jogo, sabe? Então, Sim. a história que eu tinha criado é que eu era uma princesa ali, e daí a minha prima depois entrou também, e dela era a princesa da outra cidadezinha. E daí, tipo, a gente ia se encontrando no meio do jogo, sabe? Era muito divertido. E daí, depois, chegou o Dead by Daylight, em 2016, que foi quando Hum, lançou. Aí esse aí faz muita parte da minha história, né? Porque agora eu faço conteúdo dele.
mas eu joguei quando lançou, porque eu assisti os youtubers fazendo vídeos do beta. Então, tipo, eu vi o Hum. Selbit, o Alan, o Felps, Calango, todo mundo ali. E eu viciei também nesse jogo. Então, quando lançou, joguei. E aí, depois, eu não lembro agora que ano que foi que eu comecei a jogar Overwatch, mas eu também joguei bastante Overwatch. E o Respriest, CEO, que tá ali no chat, ele jogava comigo. Ai, que Então, legal. Pelo próprio é, nome, né? exato. É Ainda que... que o Respriest é do Hearthstone, né? Ah, sim, Mas tinha a Mercy também, que é, de certa forma, uma Respriest. exatamente. Thaís, antes da gente chegar em Hearthstone na sua geração de conteúdo, eu queria tentar entender qual que era o relacionamento que você tinha com videogames. Você mencionou assim um pouquinho sobre você fazer amigos e tudo. Quando você olha para trás a sua jornada com videogames, você teve algum problema com... Eu tive, por exemplo, então eu pergunto isso com propriedade. Com escola, você viciar muito num jogo, dar trabalho para os seus pais, ou sempre foi uma coisa que você transou tranquilamente ali, você conseguia lidar? Você fez, era uma coisa saudável para você na tua infância e adolescência ou não? Então, foi. Eu tenho altas habilidades, eu descobri mais recentemente. E eu não sabia, né, quando eu era criança, mas eu sempre tive muita facilidade na escola por causa disso. Hum, Então, eu nunca tive problema por causa de jogar, porque eu naturalmente já achava fácil as coisas, então eu só passava bem de boa. E eu também gostava de estudar nessa época, então eu, tipo, chegava em casa, eu estudava da minha forma, que era, na verdade, só ler o que foi falado no dia, e esse era meu estudo. uhum. E daí, tipo assim, isso levava, sei lá, meia hora, era bem rápido. E daí, assim que eu terminava, eu fechava tudo e eu ia jogar qualquer coisa. Então eu ficava, tipo, da tarde até a noite jogando, e daí no outro dia eu ia pra escola, aí chegava da escola, estudava um pouquinho e daí fazia isso de novo. Então nunca foi o problema, assim. A minha mãe, ela não gostava muito mesmo assim, mas ela deixava, porque, tipo, eu tava tirando nota boa. Então ela, tá bom. Ok, legal. E alguma memória ruim com videogame, tipo briga com um amigo, briga com a irmã, alguma memória esquisita com videogames? Olha, eu acho que não. Sempre foi bem tranquilo, assim. É, já tive alguma coisa ou outra de, tipo, um pouco de machismo, mas eu era, assim, nova, então, tipo, eu acho que eu nem percebia direito. Entendi. É, e eu também nunca liguei muito também. Eu quase não joguei FPS, assim, FPS e LoL são os mais tóxicos, né? Então, eu não tive, assim, experiência de jogar em call e as pessoas falarem alguma coisa, porque eu não jogava esse tipo de jogo. E daí, por exemplo, no RuneScape, que era o que eu jogava mais online, mais nova, as pessoas não sabiam que eu era mulher, tipo, porque RPG, sei lá, tá todo mundo ali jogando com um personagem diferente. Sim. Então, que eu era mulher não, né, que eu era menina, porque eu tinha 11 anos. Sim. Então, assim, não tive muito, mas alguma coisa ou outra já aconteceu sim, mas, tipo, nunca liguei muito não. Ah, que bom. Se não foi nada que te marcou de uma forma muito negativa, eu fico feliz em ouvir isso. Porque, mais uma vez, pela sua idade, você cresceu com a internet, né? E você, se eu tô calculando corretamente aqui, me corrijam, chat, se eu estiver errado, você é a primeira geração, assim, massiva de meninas jogando videogames, né? A minha geração, só para quem não sabe, para quem nasceu nos anos 80, até como menino, você conversar na escola sobre videogame depois de uma certa idade ali, depois de uns 9, 10 anos, a galera meio que falava, ih, é o nerd ali, nada a ver, e tipo, era uma coisa que você tinha que falar em segredo, né? E meninas praticamente não jogavam. Eu tinha, assim, dos 30, 40 amiguinhos que eu tinha na época, tinha uma ou duas meninas que jogavam videogame. E eu tinha muitos amigos meninos e meninas, né? A sua geração é completamente diferente e houveram, vamos dizer de uma forma bem educada, growing pains, digamos assim, da inserção de meninas dentro desse ambiente, ainda mais ali no início dos anos 2000, aonde a internet não deixa de ser hoje em dia, mas ainda mais naquela época a internet era uma selva sem consequências. Hoje você tem esporadicamente alguma consequência e isso é importante, mas é por isso que eu perguntei. Thaís, antes da gente chegar mais uma vez em Deixa eu Hearthstone, só comentar uma coisa que eu diga, lembrei. diga. Apesar de nunca ter, né, muito problema, assim, uma coisa que eu me lembro, que você comentou agora, é que eu não tinha muita amiga que jogava, não. Geralmente, se eu quisesse falar de jogo, eu ia ter que ter um amigo, assim. Ele tinha Hum, um amigo na minha escola que ele jogava mais os jogos que eu jogava, assim, então dava pra falar com ele. Mas as minhas amigas, o máximo que elas jogavam era tipo Mario Kart ou aquele Wii Sports, né? Porque eu
eu acabei querendo o Wii, e daí meus pais compraram por causa das minhas amigas, porque elas tinham e daí eu falava: "Ah, eu quero ter também". Sim. Então, elas jogavam mais esse tipo de jogo do Wii. Mas aí, por exemplo, Zelda, era só eu ali do nosso grupo que jogava, assim. Hum. Então, faltava um pouco, assim, de tipo, alguém para conversar sobre aquilo. Mas não tinha tanto problema, porque daí tinha outros interesses que a gente tinha. Então, tipo, brincava de boneca, elas brincavam também. Então, tudo certo, sabe? Yeah. O... Eu queria te perguntar, completamente randômica essa pergunta, mas é porque você levantou a mão algumas vezes, e eu sei que você já explicou isso na sua live, mas eu queria que você contasse Ah, pra gente da sua tatuagem. É uma das tatuagens mais bacanas que eu já vi, super diferentes, né? Pra quem tá ouvindo isso em RSS Feeds depois, a Thaís tá mostrando aqui, é uma tatuagem, é como se fosse um assim, na minha interpretação idiota, é como se fosse um tabuleiro de xadrez, no caso, não perfeito, mas em formato geladeira, e com várias cores. Você pode contextualizar isso pra gente? De onde saiu essa ideia? Parece que é de um artista, alguma coisa. Eu lembro da sua explicação na sua live uma vez, mas conta pra gente um pouquinho dela. então, a ideia não é minha. Eu me inspirei na tatuagem da Bagi, que é outra criadora de conteúdo. E a dela, ela vai até mais assim os dedos aqui e mais para baixo também. E Uhum. daí a dela é mais tipo em roxo e rosa. Aí eu fiz porque eu gostei muito da tatuagem dela, assim, não é tipo uma homenagem para ela, apesar de que ela é a minha criadora de conteúdo preferida, assim. Mas eu gostei muito e daí eu quis fazer da minha forma, assim, não queria copiar. Então, tipo, eu fiz menor, primeiro, porque eu ia sentir muita dor nos dedos, assim, eu sou muito cagona, então eu falei, não, não quero nos dedos, não. E eu quis fazer colorida porque eu gosto muito de coisa colorida. Então eu fiz, assim, todas as cores. Aí eu fui na artista, né, na tatuadora, e falei, mandei a foto, e falei, ó, eu quero uma coisa assim, mas tipo da nossa forma. Então ela criou assim o padrão dela, colocou as cores ali e daí eu aprovei. E daí foi isso, assim. Então, tipo, foi uma criação nova, mas inspirada na tatuagem da Bagi. Eu acho essa tatuagem lindíssima. E já que a gente tá falando de tatuagem, pra quem não sabe, curiosidades, tá? Eu tenho algumas tatuagens e eu trabalhei no estúdio de tatuagem por 3 anos, então eu conheço Eu bastante. sabia. Sim, ó, um dia a gente faz o meu gamer profile, eu tenho bastante É, história pra contar, tem que mas fazer ao contrário. eu trabalhava como artista gráfico lá, né? Inclusive, bom, um aspas aqui, foi assim que eu conheci minha esposa, né? Ah, Lá em 2006, ela acordou um dia, ela queria fazer uma tatuagem para cobrir uma cicatriz que ela tinha aqui da apendicite, né? Até falo, Santa Apendicite. E aí ela foi lá e eu tava no estúdio de tatuagem. Eu era a pessoa normalmente, na situação dela, ela tinha uma cicatriz, então eu ia lá, tirava uma foto, jogava no Photoshop, pegava as imagens que ela gostou mais e colocava em cima. Simplesmente, super simples, só pra pessoa ver, ah, não, pô, legal, olha, esse tamanho tá legal, não sei o quê. E só pra ter uma noção, né, do que seria. Então eu conheço um pouco sobre tatuagem, mas eu queria te perguntar, se você ficar à vontade de responder, claro. Você tem mais tatuagens, alguma coisa de videogame ou não? tenho. Não de videogame, eu até quero fazer alguma no futuro, mas eu não Uhum, sei ainda o quê. Não pensei, tipo, em qual jogo, como, não sei. Mas eu queria homenagear algum jogo que eu gosto muito. sim. Eu tenho aqui, deixa eu ver se tá mostrando. É Hum, meio ruim de ver, né? Mas ela é uma patinha de cachorro, que é a patinha da minha primeira cachorra, que é a Kitty, que ela já faleceu. que lindo. Eu tive ela quando eu tinha uns 6 anos, assim. Uhum, E ela viveu por 16 anos, eu acho, ou hum, 17, tipo, ela viveu bastante. Então, antes dela falecer, eu escaneei a patinha dela e fiz a tatuagem. perfeito, perfeito. Que é inclusive uma Ah, coisa que eu planejo fazer também. É. ai, é muito Sim, legal, eu quero faça. fazer bem aqui no meu, em cima do coração mesmo, sabe? Ah, É a patinha do que pipoca. bonitinho. É. Eu tenho mais uma nas costas, que daí eu fiz em parceria com um estúdio daqui de Pato Branco. Ela é bem grande. Eu não tenho foto, eu tenho que tirar uma foto. Tipo assim, eu tenho, mas é da época que eu fiz, assim, não tá nem no meu celular, assim. Hum, Eu tenho que tirar uma foto, tipo, pra deixar ali no Instagram, sabe? Pra eu falar, olha, tá aqui, quando alguém quiser olhar. Mas ela é no estilo de cyber sigilism, então ela é tipo tribal, só que futurista, assim. É a melhor legal. forma que eu sei explicar. E ela faz tipo uma asa, então ela é simétrica, assim, sabe? Dos dois lados, assim. E ela é bem grande. Eu tenho que tirar uma foto e colocar lá, porque toda hora alguém pergunta e eu falo, tipo, eu tenho, mas eu não consigo mostrar. Quantas horas de trabalho foram nas suas costas? Foi bastante. Eu dividi em uns
3 dias, se eu não me engano. Hum, Eu acho que foi, tipo, entre 3 a 5 horas cada dia. Eu dividi bastante, porque uma hora começava a doer muito, eu não aguentava mais. yeah. Aí passava para o próximo dia. Aí tinha que esperar cicatrizar, aí depois voltar e continuar. Foi bem longo, assim. Mas valeu muito a pena, porque eu gostei muito. Eu tenho uma tatuagem bem grande nas costas também. Eu não sei quanto a você, mas pra mim o pior é quando a agulha passava em cima da coluna. Ali eu trancava o dente, ficava, porra! Eu não achei. Pra mim, o pior é quando chegava embaixo das costas, assim, mais na ponta, assim, quase indo aqui pra frente, Ah, sabe? na costela aqui? Ali, tipo Ah, aí. deve doer E muito, é. pra mim, o mais de boa era aqui em cima. Quando vinha aqui, tipo, pra mim era como se não tivesse nada. Bem Exatamente. tranquila. É. E você estava mencionando sobre pensar em fazer uma tatuagem de videogames um dia. Se é uma coisa que você está pronta para compartilhar, tem uma IP específica que você gostaria de fazer? Alguma imagem específica que você tem em mente? Eu não sei. Até, assim, nessa das costas aconteceu uma coisa por acaso, foi uma coincidência. Que tem uma partezinha que ele faz quase um coração do Kingdom Hearts, assim, é bem parecido. E foi super por acaso, eu nem comentei, eu só olhei e falei: "Olha, que legal. Tá bom, gostei". Bacana. E aí talvez eu fizesse de Kingdom Hearts, talvez de Zelda, eu acho que seriam as 2 que eu mais tenho interesse, assim, em fazer. Mas eu não sei o que, assim, algo se talvez o Sora ou o Link, não sei. Boa. Que tal se fosse o Link com uma Keyblade? Não é má ideia. É Ou verdade. Sora com aquela. Como é que é o nome da espada do Link agora? Master Blade. Isso ia ser Isso. legal. Cara, que bacana, que bacana. É gostoso o Geek Out sobre essas coisas. Voltemos então para o tema principal. Mais uma vez, eu quero chegar em Hearthstone, mas eu quero esgotar qualquer IP que teve um significado para você até lá. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa sobre Hearthstone especificamente, porque a gente pode fazer um corte específico. Hearthstone está diretamente conectado ao teu início de criação de conteúdo ou teve alguma coisa antes dele? Não, teve antes, porque eu Hum, comecei a fazer vídeo no YouTube de games em 2015. Aí, tipo assim, no começo eu sempre falo, era muito ruim os meus vídeos, eu tava aprendendo ainda, mas eu jogava aqueles joguinhos que os youtubers estavam jogando na época, então, tipo, jogo de navegador pra ser engraçado, essas coisas assim. Aí passou talvez 2 anos, não sei, e daí eu comecei a fazer jogo de história, que daí eu tava com o PS4. só É, uma observação importante que eu quero entender. Você falou ali 2015, então você tinha ali seus 16, no máximo 17 isso. anos. Uhum. É, você utilizava a sua imagem naquela época? Os seus pais deixavam? Como é que era isso para você? Sim, sim, eu usava com webcam tudo. Ok. Assim, criação de conteúdo no geral, eu faço desde os 12 anos, porque eu fazia vídeo de Monster High. Então, Que eu, legal. eu fazia stop motion, tipo de historinhas, e daí, na época, minha mãe começou a me dar bastante Monster High, então eu pegava e fazia review da Monster High. Então, tipo, eu abria a caixa, mostrava tudo, assim. Nessa época, eu não mostrava o rosto, porque também nem tinha como, porque era stop motion e review, assim. Os review eu fazia só com a mão mesmo. Mas, tipo, eu tinha o meu rosto no canal do YouTube, sabe? Tipo, na foto. Então, meus pais nunca tiveram muito problema com isso, assim. Até, eu não vou lembrar o ano agora, acho que foi 2014, talvez. A gente foi para São Paulo num evento de Monster High. Então, eu fui e, tipo, as pessoas poderiam saber que era eu, assim. Também não teve problema nisso. Eu fui de cosplay de Laguna Blue. Ó, E daí eu fiz, acho que vídeo para esse canal por uns 3 anos, não sei. Até que daí, em 2015, eu comecei a fazer os de jogo. E daí eu criei outro canal para isso. Mas meus pais nunca tiveram problema, assim, com mostrar o rosto. Eu acho que eu sempre mostrei para eles que eu era bem. Tipo, que eu sabia o que era certo e o que era errado, sabe? Nunca fiz alguma coisa que eles falassem, ah, não, muito perigoso, você tá se metendo. Não sei. Acho sim. que eu sempre soube usar a internet bem, sabe? E daí eu fui fazendo os vídeos de jogos, aí eu comecei a fazer de jogo de história, então, que foi os que eu mais gosto, assim, né, ali do início. Então eu joguei o Dragon Age Inquisition inteiro no canal. Ainda tem lá os vídeos, se alguém quiser ver. Essa era a minha pergunta, se esses conteúdos ainda existem. Até o stop motion existe também ainda no canal ou não? Também tem, também tem. O Que canal de Monster legal. High é Ratatatá, rata de rata e Aham. tatá com TH. E daí os de jogo, eu acho que tá no meu canal antigo, que é o do Hearthstone. Aí é só você voltar tudo lá no início que você vai achar.
Que E daí eu legal. joguei o Shadow of the Colossus em vídeo também, aí eu parei no meio. Julgada, julgada. É. Eu mandei a foto no WhatsApp. Tá. A minha mãe mandou alguma foto no WhatsApp, eu não sei se tem a ver com alguma coisa que a gente falou, porque ela tá Ah, ouvindo. tá. Se precisar dar um break. Ah, Ah, fala. é a foto da tatuagem aqui, ó. Uou! Cara, Kingdom Hearts total ali. Sim, né? Aham, só que foi Oh muito por my acaso. goodness, que coisa mais linda, cara. Uau! Nossa, É. perfeito. Um abraço pra sua mãe. Foi sua mãe que apareceu aí, né? Sim, foi. Cara, Eu até olha, achei que ela ia falar do café que tá pronto. gente, eu preciso fazer uma propaganda aqui. Para quem está assistindo esse conteúdo, ouvindo esse conteúdo nas RSS Feeds, que é uma média de 100 pessoas que estão ouvindo o podcast por episódio, eu fico muito feliz nas RSS Feeds. Eu imploro a vocês, dá um pulinho no Humildes TV Podcasts, tá? É o meu canal de long form, onde esse conteúdo tá em vídeo. Vocês têm que ver essa tatuagem dela. Olha, eu falo com propriedade que eu já trabalhei nesse ramo, como eu disse antes, e não tô puxando seu saco aqui porque a gente tá em live. É uma das mais bonitas que eu já vi. Muito bem feita, inclusive. As shadows estão, as sombras estão muito. Nossa! Eu sou muito simétrico, né? Eu sou muito. Eu olho Aham. pro meu PlayStation 5, me dá um ódio dele, me dá um ódio, porque ele é todo torto, parece um Oreo, Ele assim, é. pisado. Horrível. E, cara, que tatuagem linda, Thaís. Meu Deus. Cara, perfeito. Perfeito. Obrigada. Uau. Obrigada. E deixa eu contar uma história dessa tatuagem. Eu fui júri do Prêmio Esportes Brasil 3 vezes. Aí, em 2024, que foi minha segunda vez, eu fui com a minha mãe, eu levei ela, que podia levar um Legal. acompanhante. E daí, a Bagi, que é quem inspirou Yeah. essa tatuagem, ela tava lá. E daí eu conheci ela, falei com ela, e eu tava com um vestido que dava pra ver a tatuagem das costas. E daí ela, a Biamon, o Matt e o Murilo, que estavam lá junto, os 4 viram a tatuagem e ficaram assim, nossa, muito legal, que lindo. E daí, tipo, os 4 começaram a passar a mão nas minhas costas. E daí eu falo, a Bagi passou a mão nas minhas costas. Que maneiro. Olha, eu confesso, eu não sou de ficar me aproximando de pessoas que eu não conheço e fazendo comentários, principalmente mulher, elogiar alguma coisa, eu sou bem reticente de fazer isso. Agora, se eu visse, se eu não conhecesse você, se eu tivesse com um vestido daquele que é low cut nas costas e eu visse essa tatuagem, eu ia chegar com toda a educação, assim, sem tocar em você de longe, eu falei assim, ô, gente fina, tatuagem maneira pra caralho, hein? Porra, sabe, de longe, assim, eu faço isso, eu não me controlo, a minha esposa já me conhece, é com tatuagem e cachorro. Não dá, não Ai, dá. sim. Pode ser quem for, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser gordo. Se tá com cachorro, eu tenho que chegar e falar assim: tudo bem, posso fazer um carinho? É gente fina? Pode ser que eu adoro. Mas realmente, não teria como eu não comentar. Cara, é uma das tatuagens mais maneiras que eu já vi, principalmente nas costas, que é. E ela meio que faz um V ali, tipo assim. Cara, Sim. perfeito, perfeito. Aham. Como é que você chegou nessa imagem, Thaís? Como é que. Porque acho que você contou como você chegou nessa imagem aqui e como a tatuadora moldou isso pra você, customizado. Mas Uhum. como é que foi essa das costas? Então, essa aí eu mandei pro tatuador uma referência do Cyber Sigilism que eu achei no Instagram, eu acho. Hum, E assim, porque ele me chamou pra gente fazer uma parceria. Então, eu perguntei pra ele assim: "Ah, que tamanho que é pra ser?" Aí ele falou: "O que você quiser". Aí eu já fiquei assim: "Eita, uau! sério?" Aí eu comecei a pensar assim, aí eu estava pensando de início de fazer uma no braço também, porque eu não tinha essa aqui ainda da mão. Aí eu estava pensando em fazer nesse braço. Aí eu mandei pra ele, aí a gente começou a conversar, aí a gente achou outra referência que era uma nas costas, ele falou: "Olha essa, não é legal?" Eu falei: "É legal". Aí ele: "E se a gente fizer assim?" Ele já começou a meio que desenhar assim e me mandou. E daí eu falei: "Pode ser". Aí eu gostei assim, tipo, foi Cara, muito, era uma coisa que não estava planejada assim, a gente foi criando junto e acabou gostando. E daí ficou. esse tatuador, o tatuador ainda é ativo no ramo? Sim, aham, aqui em Pato Branco. Em É o Pato Rafa Branco. Tatu. Ele é muito bom. Cara, olha. Sinceramente, é o melhor que tem aqui em Pato Branco. Nossa, eu acho que não só em Pato Branco, assim, a mão do cara é boa mesmo. Parabéns, cara, que legal.
Thaís, agora eu quero começar a fazer o zoom in na sua criação de conteúdo, mas eu quero fazer uma pergunta muito específica para você, porque eu não sei se você já pensou nisso antes. Você começou a criar conteúdo ali com 12, 13 com stop motion, depois com 15, 16, 17, que seja, começou a colocar a cara na internet, e hoje você faz isso, a gente vai entrar em detalhes, mas eu imagino que seja full time uma boa parte do seu tempo. Se a Thaís aqui, daqui a 5, 10 anos que seja, tiver filhos, adotar uma criança, alguma coisa, e a criança com 11, 12 anos chegasse para você e falar assim, mamãe, menino ou menina, não me interessa. Mamãe, quero começar a criar conteúdo. Como é que isso funcionaria para você? Seria uma coisa que falar assim, não, vai lá, filhão, filhona, vai ser lindo, você ficaria muito reticente. Quais são as coisas que passam pela tua cabeça quando eu coloco esse problemaço nas suas costas? Porque eu iria ficar freaked out, honestamente. Eu não tenho filhos, mas eu ficaria muito preocupado. Olha, eu não quero ter filho, nem meu e nem adotando. Adotando também é meu, né? Uhum, Mas eu não quero ter. Mas, assim, sinceramente, eu não acho tão problemático, porque eu acho que é função do pai ensinar. Então, tipo assim, digamos que eu tivesse um filho e ele quisesse, eu ia ajudar ele, eu ia explicar pra ele o que pode, o que não pode fazer, ia sempre fazer com que ele entendesse que ele pode vir pra mim se ele tiver algum problema. Tipo assim, alguém te mandou uma mensagem estranha, me mostra. Vamos atrás, vamos ver o que é isso. Eu acho que é muito de ensinar, porque os meus pais, eles me ensinaram muito bem sobre como mexer na internet, o que pode. Tipo assim, não fala seu nome verdadeiro, não fala hum, onde você mora. E meus pais, assim, eles também sempre estiveram presentes. O meu pai, ele trabalhava, assim, manhã e tarde sempre, e várias vezes ele teve que viajar a trabalho, porque ele era policial na Polícia Federal. Então ele teve que viajar bastante. Mas a minha mãe aí sempre estava em casa, então, tipo, sempre esteve presente ali. Se eu precisasse, poderia falar com ela. Também, assim, isso é uma coisa que na época eu não gostava muito, né? Mas eu entendo que é necessário, assim. Então, tipo, meus pais sempre me buscaram na porta da escola. Nunca fui a pé para os lugares, sabe? Eles sempre me levavam. No máximo, a minha amiguinha, que já era muito próxima de mim, aí o pai dela vinha me buscar e levar na casa dela, coisa assim. Mas só também os amiguinhos que eram bem próximos. Nunca. Ah, acabei de conhecer esse amigo, eu posso ir na casa dele? Daí minha mãe, tipo, não ia deixar, assim. hum. Mas eles sempre foram muito cuidadosos, assim. Então, eu não teria problema, assim. Que é interessante você me falar isso, porque até o fato da tua mãe tá ouvindo o podcast, mandar a foto para você e tudo, é, eu acho que você sente um suporte muito bacana dela, né, em relação à tua geração de conteúdo. Qual que é o relacionamento que seus pais têm com a tua profissão atual? Assim, eu comecei a fazer conteúdo muito cedo, né? Mas foi ali em 2023, eu acho, que eu parei não, 2022, eu acho, na verdade. Que, assim, deixa eu voltar, tô me Volte. confundindo. Em 2020, eu comecei a fazer faculdade de publicidade e propaganda, que foi na pandemia, né? Aí eu logo peguei um estágio, comecei a fazer, e eu fiquei um ano inteiro fazendo o estágio. E daí foram em 3 lugares diferentes nesse período. Eu estava aqui na UTFPR, a Universidade Federal, esse último que eu fiz, e eu ia renovar para o ano que vem, assim. E daí eu estava fazendo live já e estava dando certo, assim, eu estava ganhando pouco dinheiro, mas um pouquinho, Uhum. que eu achei que valia a pena tentar, assim. E daí eu falei para minha mãe: "Mãe, eu tô ganhando um tanto de dinheiro aqui, que eu consigo pagar o celular que eu acabei de comprar. Uhum. Então, tipo, eu queria parar de fazer o estágio e começar a fazer isso, posso?" Aí, tipo, ela pensou, falou assim: "Ah, você tem certeza?" Eu falei: "Sim, acho que sim." E daí, então, eu larguei, eu continuei fazendo a faculdade, mas eu não fiz mais estágio nenhum, e comecei a fazer só a criação de conteúdo. Então, eu acho que foi 2022 isso, então, tipo, desde 2022 ali que eu tô só fazendo conteúdo. E no começo eu ganhava muito pouco mesmo, mas, tipo assim, a cada ano tá melhorando. Agora eu tô fazendo um valor mais, assim, de adulto mesmo. Uhum. Então, assim, eu tive que arriscar e meus pais, assim, falaram: "Ah, arrisca, né, vê se vai dar certo." Mas, assim, se acabar a faculdade e não estiver ganhando um valor legal ainda, não vai dar, né. Então, assim, até agora, tô continuando, tá dando certo, eu tô fazendo só criação de conteúdo. Então eu faço live, eu faço vídeo para o YouTube,
vídeo pro TikTok. Então, e tá dando certo. O Sandro ali falou, Será se dividir em 3 nessa época. Quando eu tava fazendo estágio, era muito louco, sinceramente. Era quase como se fosse, assim, um emprego integral mesmo. E eu sei o quanto que é cansativo. Então, tipo assim, eu ia lá pro estágio 8 da manhã, aí eu voltava meio-dia para comer, aí 1 da tarde eu tava lá para continuar no estágio, até as 3, eu chegava em casa, 4 horas eu abria live, aí eu fechava às 6h30, ia para a faculdade às 7, aí voltava 11 horas, e daí ainda editava vídeo para dormir, e daí no outro dia repetir. Então, e daí assim, fim de semana eu não descansava, porque eu fazia live ainda, porque aí eu pensava assim, fim de semana são dias melhores para fazer live, né? As pessoas vão poder assistir mais. Então, tipo, era muito trabalho, assim. Era bem cansativo. Tinha alguns dias que eu era, tipo, um zumbi mesmo. Imagino. Mas foi o que, assim, possibilitou. Porque eu tava ganhando dinheiro do estágio, então, assim, era bem bom para mim. Eu pude comprar o meu PC por causa do dinheiro do estágio, assim. Sim. Então, mas era bem cansativo. Quando você começou a criar conteúdo na Twitch, principalmente ali em live streaming, já era Hearthstone ou você teve outros jogos com que você começou? Eu comecei a live em 2020, né? Que daí Uhum. eu comecei o estágio e comprei o PC pra fazer live. Sim. E eu comecei com Dead by Daylight, na verdade. Legal. Nessa época eu fazia, tipo, uma live por semana, eu acho. Era só na sexta. E daí eu jogava DBD. Aí eu comecei a aumentar um pouco. Acho que eu fazia, tipo, sexta, sábado e domingo, assim, pra não interferir muito nas aulas da faculdade. E daí eu ia jogando algumas coisas diferentes também. Eu lembro que eu joguei Slime Rancher. Eu não terminei em live, mas eu joguei bastante. Gostava muito. Eu joguei um joguinho de puzzle que chama Rhyme, que é muito bom. E eu joguei outros, assim, aleatórios. Nem lembro o que exatamente agora. Cheguei a jogar Overwatch também em live, mas assim, Overwatch eu sempre falo, eu jogo porque eu me divirto, mas eu não sou boa. Sou muito ruim. Eu também, nunca fui bom. Então, aí, em 2021, eu tava assim, falei pro Respire CEO, que tá aí no chat. Eu quero jogar um jogo que seja de graça e bonitinho. Me recomenda algum. Aí ele falou, joga Hearthstone. Olha. Aí eu comecei a jogar Hearthstone em 2021. E daí eu comecei no padrão, né? Fui fazendo aquelas. Tipo, missão de história, assim, que daí você já tem o deck pronto, né? E eu fui amando. E logo na primeira live que eu fiz de Hearthstone, veio bastante gente na live. Tipo assim, veio umas 15 pessoas. E isso pra mim já era muito, sabe? Sim. Então, logo na primeira live eu já falei, nossa, que estranho, né? Veio bastante gente, assim. E Yeah. daí foi aparecendo mais pessoas nas próximas lives. E eu fiz um amigo, que até hoje a gente é muito amigo, mas ele parou de fazer live, que é o Nightmare. Ele me seguiu numa dessas primeiras lives e naquela época ele era um dos maiores que tinha no Hearthstone. Então, aqui no Brasil, né? Então, tipo assim, ele já me ajudou muito ali na época também, me ajudou com o jogo, me ajudou com fazer live. Ele que me ajudou a ter contato com a Blizzard a primeira vez. Legal. Então, o Hearthstone ficou aí por muito tempo, né? Eu fiz Hearthstone de 2021 até 2023. Aí eu fiz meio que metade padrão e metade Battlegrounds. No finalzinho eu tava só no BG. E aí, eu não sei se você quer falar alguma coisa no meio, porque eu já vou pra frente. Calma, qual foi o seu primeiro contato com a Blizzard? Foi o Honorael ou quem foi o gerente de comunidade com que você Foi o conversava? Honorael, foi ele. Ok, o timing faz sentido. Uhum. Eu acho que você já respondeu isso, mas só para ficar muito claro para mim, aonde que foi o gatilho de você falar assim, cara, isso aqui pode não só ser um complemento pro que eu faço, né? Você acha que você fazia o estágio ali e tudo. Aonde é que foi o gatilho de você falar assim, cara, isso aqui pode ser a minha profissão? Deixa eu jogar todas as minhas fichinhas aqui. Qual foi o gatilho especificamente? Foi a monetização de alguma coisa? Foi virar afiliado de alguma coisa? Foi o número de pessoas numa live? Tenta me trazer para onde é que estava o teu mindset nessa época. Eu acho que foi um pouquinho de cada. Eu tava ganhando um dinheiro melhor assim na Twitch. Eu tava fazendo os vídeos no YouTube, então todo dia eu postava uma partida de Battlegrounds. Tava dando legal. E assim, eu sempre quis fazer criação de conteúdo.
de alguma forma. Eu sempre me imaginei famosa, sabe? Hum, Então, e eu acompanhava muito o Cellbit, aí depois, quando eu conheci a Bagi, eu comecei a acompanhar muito ela. E, tipo, eu ficava assim, eu quero ser eles. Eu quero ser igual eles. Então, sim. quando eu vi que tava começando, tipo assim, eu sei que eu sou, tipo, uma mini fração do tamanho deles, mas eu já sou uma mini fração, assim. Uhum, Então, eu já quero dar tudo de mim agora. E foi mais ou menos por aí, assim, um pouco de tudo. entendi. Eu também, ali, uma hora eu tava bem perto da parceria com o Hearthstone, eu tava com uma média de 65 viewers na Twitch, então isso também, assim, ajuda um pouco, assim, ter essa média que tava ali tão perto, né, porque pra parceria era 75, eu tava com 65, Uhum, então faltava pouco, legal. mas eu não peguei a parceria nessa época. Uma pequena tangente aqui que você mencionou o Cellbit algumas vezes. Você já jogou o Enigma do Medo? Joguei. Eu Gostou? não gostei tanto. Eu não peguei ele ainda não, tô esperando uma promoção pra pegar, mas eu queria saber a sua opinião. Eu O que que foi bom, o que que não foi bom. Eu comprei ele no lançamento, e daí, tipo assim, na sexta-feira ali do lançamento, eu joguei em live, joguei 4 horinhas, e eu tiltei muito no primeiro boss que teve. Ok, E eu sei que depois eles mexeram nesse boss, então, tipo, tava realmente muito chatinho. entendi. É, mas aí eu não parei nessa sexta-feira porque eu não tava gostando. Eu parei porque daí, depois de 1 ou 2 semanas, eu ia viajar, foi no final do ano passado, né? Então eu tava indo pra. Foi ano passado que lançou? Foi 2024, né? Não tô louca. Não tenho certeza. O Enigma do Medo eu não tenho certeza quando lançou, não. Eu acho que foi, mas eu ia viajar. Eu acho que eu tava indo pra Disney, porque no final do ano passado eu fui pra Disney. Hum, E daí, tipo, eu parei porque eu tinha que fazer os vídeos pra deixar programado no YouTube, então, tipo, eu parei e daí eu voltei a jogar em off mesmo quando eu voltei da viagem. entendi. E, e aí eu joguei inteiro, mas eu joguei inteiro sempre tiltando um pouco. Eu achei assim, o jogo ele tem 2 modos, ele tem o modo normal e o modo detetive. A premissa é que no modo detetive, o jogo não vai guardar nada para você. Você tem que anotar tudo no seu caderno Uf, tipo, chegar às conclusões. E aí eu olhei e falei, eu não quero isso, eu quero que o jogo me ajude. Então eu fui no normal. Eu entendi. achei que o normal não te ajuda o suficiente. Teve muita coisa que eu ainda tive que tirar print e deixar salvo no meu Discord aqui do lado para eu olhar, porque eu achei que ele não faz um trabalho bom de guardar as coisas para você. E de Hum, volta e meia, eu não lembrava o que, que eu tinha que fazer, aonde que eu tinha que ir. E eu não gostei muito do combate também. Eu achei meio meh. E eu apanhei muito para alguns puzzles. Eu gosto de jogo de puzzle, mas eu apanhei muito. entendi. Então, eu só acabei não gostando muito, assim, no geral, mas eu não acho que é um jogo ruim, eu só acho que pra mim não deu tão certo. De forma engraçada, eu acho até que se eu tivesse jogado no modo detetive, teria dado mais certo. Porque aí eu já iria com isso de, eu tenho que anotar tudo. Porque eu esperava que eu não ia ter que anotar nada e eu acabei tendo que anotar. Então eu acho que Entendi. teria dado mais certo se eu fosse no detetive. Mas, aí já foi. Ok, eu só perguntei porque realmente eu mal conheci o Cellbit, eu consumo muito pouco conteúdo do Brasil, mas ele foi num podcast que eu recomendo demais para quem não segue ainda, o BRKS Edu, que é um youtuber famosíssimo, ele tem um podcast chamado Debate, né, que é como se fosse debate com o byte no final, né, de esse trocadilho, e é um podcast fantástico. E o Cellbit foi lá no episódio e promoveu muito esse conteúdo. Aliás, foi esclarecido pelo Mimin aqui que o jogo sai em 28 de novembro do ano passado. Então, obrigado, Então Mimin. tá certo. É isso Eu me mesmo. confundo muito com o ano, aí, tipo, volta e meia eu falo, não sei o que era ano passado. Eu fico assim, mas foi ano passado? Ou foi 2023? Ou foi 2022? Tipo, quanto Sim. tempo que faz? Eu não lembro. Não, tempo agora é só uma sugestão. Tá tudo muito. Depois da Uhum, pandemia, para mim, tempo é uma sugestão. Pode ser um dia, pode ser um ano. Para mim, às vezes é tudo igual. Muito bem, uhum, Thais. Então chegamos em Hearthstone, chegamos na sua geração de conteúdo e chegamos aonde a gente se conheceu, né? Porque eu tive a sim. oportunidade de trabalhar na Blizzard por alguns anos, digamos 10, e nesses 10 eu trabalhei com Hearthstone nos meus últimos 3. E a primeira memória que eu tenho de você, e hoje eu posso falar isso até com uma forma um pouco mais tranquila de não botar. Quer dizer, se eu botar inveja em alguém por isso, é problema do criador de conteúdo. Mas é verdade. Eu lembro que num momento de transição interna ali, onde o time Latam ficou sem gerente de comunidade, eu meio que entrei para tapar um buraco. Eu tinha uma outra função, e para América Latina especificamente, nem é na época que eu trabalhei especificamente com Hearthstone, para trabalhar com todo mundo.
E aí eu peguei Hearthstone, fiz algumas ações ali, pequenas mesmo, só de entrega de chave, identificar algumas pessoas e tudo. Contei muito com, na época, o que acabou virando o standard da Blizzard, né? Contei com a Daiane, com a Nayara, falei, gente, vocês podem me dar um overview, assim, essa aqui é a lista que eu tenho, essa lista tá atualizada? Tipo, elas, não, Mild, vai, ó, inclui essas três aqui, essa aqui talvez não esteja fazendo tanto conteúdo, mas eu acho que vale a pena, em termos de branding, então elas me ajudaram bastante na época, shoutout, muito antes de elas trabalharem na Tel Games, que agora representa a Blizzard na América Latina. Mas estou dizendo tudo isso para dizer que eu comecei a interagir com pessoas, sendo você uma delas, e aí eu mandei o conteúdo, só que eu mandava o conteúdo, a chave, o acesso antecipado, whatever, o Theorycraft, e virava de costas. E aí meio que a coisa meio que acabava, por causa da minha banda e por causa da proposta do projeto. E aí você chega do nada para mim e me entrega um relatório completo do que você fez. Aí eu falei, não, full stop. Agora eu tô lidando com uma profissional. Porque tem a pessoa que, tipo assim, eu sou um gerador de conteúdo, click live, blá blá blá, click off live. Acabou meu trabalho. Você não é bem assim, né? Você Sim. é um hobby, você é uma coisa que você faz para se divertir. Isso não é sua profissão, isso não é uma coisa que você está levando de forma profissional. E ali abriu meu olho, eu falei, opa, eu quero trabalhar mais com ela. E aí eu sempre que possível eu tentava trabalhar com você porque eu sabia que eu estava lidando com uma pessoa que tinha uma ótica mais profissional da parada. E aí eu quero te perguntar, essa foi a minha percepção de você, mas é, o que fez, como é que você construiu na tua cabeça fazer isso? Tipo, era uma coisa, isso é uma coisa que vinha de outros projetos que você já fazia, do qual não era envolvido? Era um pedido de alguma empresa que você acatava, seja do Dead by Daylight? Como que isso chegou até mim? Porque foi uma coisa muito diferenciada que fez você se destacar imediatamente de outros criadores na época. Então, é engraçado, assim, porque eu fiz por causa de você. Porque Olha, que legal. você mandou lá o e-mail, tipo assim, ah, quem quiser pedir chave, era uma coisa assim. Hum, Aí você falava, mandar o pedido aqui, blá blá blá. Não necessário, porém, uma dica, não lembro as palavras certas que você usou, assim, sim, fazer uma apresentação. Aí boa. eu falei, vou fazer, se ele tá falando que pode fazer. E eu tava fazendo publicidade, né? Então a gente fazia apresentações desse tipo para apresentar produto, assim. Então eu fiz Hum. no mesmo estilo. E daí eu mandei. E daí depois, quando eu fiz a ação, aí eu falei, agora eu vou mandar com o resultado. Foi por isso, mas foi por você. Eu achei que todo mundo fazia. Não, não. Agora, você, na verdade, você desbloqueou uma memória minha. Eu lembro de ter mandado, eu fiz um template, porque como eu tinha muita gente que talvez fosse nativa, eu fiz um spam para essa galera que já era registrada como criador de Hearthstone. Então, assim, se você quiser uma chave, entre em contato comigo. E aí eu devo ter colocado, se eu me conheço bem, eu devo ter colocado, não é um pré-requisito, porém bem-vindo, se você me É, quiser me entregar os números. Só que eu lembro que eu coloquei de uma forma leve, não é assim, me passe um relatório, não sei o quê. Falei, se você puder compartilhar os números dessa ação, eu agradeço. E aí, para ser justo, alguns criadores mandaram de volta depois, tipo assim, olha, pico de live tantas pessoas, tantas horas, não sei o quê. Ok, isso é alguma coisa, eu consigo trabalhar isso no meu relatório. Agora, a forma que você me apresentou era um report. Você me deu um snapshot da ação inteira do início ao fim. E para quem não sabe, isso provavelmente, não estou falando o que é, mas provavelmente é o que a Daiane, a Nayara e o time que representa a Blizzard no Brasil fazem. Quando você faz uma ação e entrega a chave, não é assim, vai lá filhão, um abraço, espero que dê tudo certo, se tiver algum problema me avisa. Não, essa chave, ela pode não ter um custo direto, mas ela tem um lost of opportunity, porque o criador está deixando de comprar, então a gente está deixando de fazer dinheiro como empresa. Ok, qual que é a troca, qual que é o ROI, né, o retorno de investimento dessa ação? E aí a gente tem que fazer relatórios. Não é uma coisa, né? A gente não uhum. pode inventar relatórios, a gente faz relatórios. E criadores como você, Thaís, e fica o meu elogio para você, facilitam muito o trabalho do outro lado, do gerente de comunidade, do gerente de marketing, para que você possa justificar isso e até ampliar esse projeto para futuras ações. Então fica o meu joinha para você aí, que foi um prazer trabalhar com você. Mas Hearthstone não foi o foco, o teu foco e a tua história. Você tem um relacionamento com Dead by Daylight gigantesco, que inclusive foi o primeiro jogo que você fez stream, que você mencionou, um dos primeiros.
aonde vive Dead by Daylight na sua cabeça em 2025? Antes de você responder, eu quero até avisar. Quando eu entrei em contato com você para a gente gravar esse podcast foi em outubro e você falou Uhum. assim, Humildes, tem como a gente fazer ali mais pro meio de novembro? Porque eu tô fazendo um super trabalho aqui agora e eu via você em live quase todo dia, se não todo dia, com DBD, né? DBD, obrigado. Ô Mimi, vou falar DBD. É, DVD. qual que é o seu relacionamento atual com essa franquia? É muito bom, assim, é um dos meus jogos favoritos, né. Eu tenho uma listinha dos meus jogos favoritos ali no meu perfil da Twitch, que é um Hum, site que você pode ir lá e colocar os seus jogos e daí aparece no coisinha da Twitch, é bem legal. E Dead by Daylight tá lá. Porque realmente eu comecei a jogar no lançamento e por mais que teve momentos que eu parei de jogar, tipo, teve uma época que não rodava mais o meu notebook, então não consegui mais jogar. Teve uma época que os meus amigos não estavam mais jogando, aí eu acabei perdendo um pouco de vontade. Sempre em algum momento eu voltava. Então, tipo, nesse momento que eu estava fazendo o Hearthstone, eu não joguei DBD. hum, Mas logo depois eu voltei pro DVD, né? E eu quis parar de fazer conteúdo de Hearthstone por causa das mudanças de preço no Brasil, que hum, mudou tudo ali em 2023. E não foi assim, uma pessoa ou outra que eu vi, foi muita gente falando que ia parar de jogar. E eu falei, se eu ficar aqui, as pessoas vão parar de me assistir também, porque por que que elas vão assistir se elas nem jogam mais o jogo? Eu entendi dessa forma. Então, eu decidi migrar, mas eu migrei bem devagar. Então, quando eu vi que isso estava acontecendo, eu falei, vou começar a fazer outros jogos também. Então, ainda continuei no Hearthstone por mais um ano, mas comecei a jogar Dead by Daylight de novo e Overwatch em live. Aí eu fazia assim, eu começava a live, jogava 2 horas de Hearthstone, e daí mudava para um dos outros jogos por 2 horas. eu Então, lembro, é. ia fazendo assim. É, com Overwatch, eu achei que não estava dando certo. Porque, como eu falei, eu jogava para me divertir e eu não era boa. Então, eu via os números bem baixos quando eu estava no Overwatch. E eu falei, cara, acho que as pessoas realmente não vão se interessar em me ver jogando Overwatch. Então, eu vou pegar e tentar focar no Dead by Daylight mesmo, que estava tendo uns números mais ok. E daí eu fui indo por um ano, eu fiz os dois juntos. E até que eu falei, cara, eu tô pegando um número bem legal no Dead by Daylight e o número de Hearthstone, ele tá ali estagnado, na mesma coisa de sempre. Uhum, Então eu acho que é o momento de eu tentar mudar agora e ver o que, que vai dar. E foi meio assustador, assim, porque hum. diminuiu, claro, os meus números. Então, tipo, as pessoas que estavam ali pra Hearthstone não iam estar mais. E também, consequentemente, diminuiu o quanto que eu tava ganhando, porque as pessoas também não davam sub, porque elas não iam assistir o jogo que eu jogava. Yeah. Então, esse foi o único momento que eu fiquei com medo de que não ia dar certo, criação de conteúdo. Porque Hum. diminuiu bastante o quanto eu tava ganhando. Mas eu falei, cara, eu vou dar o meu máximo. Então eu comecei a fazer muito vídeo no TikTok. Tava postando todo dia algum vídeo lá de DBD. E daí eu cresci muito no TikTok também, até monetizei o perfil, aí comecei a ganhar um pouquinho lá, bem pouco, mas comecei a ganhar um pouco. Comecei a fazer vídeos para o YouTube, aí no início eu fiz os vídeos de DBD no mesmo canal do Hearthstone, mas daí eu achei que não estava funcionando, e daí eu abri um canal novo e comecei lá. E daí foi dando bem certo. E daí eu acho que foi assim, uns 3 meses para ficar mais estabilizado. Tipo assim, as pessoas vindo na minha live porque elas querem assistir Dead by Daylight. Mas aí aconteceu. Então começou a dar certo e tipo, continua sempre subindo. Então, tipo, foi faz 2 meses, não, um mês que eu peguei parceria. E eu peguei a parceria por causa de DBD, porque as pessoas querem ver DBD, então elas vêm na minha live. E eu tô muito feliz, assim, com o jogo, eu gosto muito. A parceria que você mencionou agora foi com a Twitch, no caso, né? Com a Twitch, isso. Você já tem parceria com. Eu não sei qual empresa que faz o DBD, mas É a você já. Behavior. Behavior, você já tem uma conexão direta com ele? Você tem suporte direto ou não? Sim e não. Tipo assim, eles têm o programa de criadores, mas eu não estou nele. Hum, Mas eu conheço o gerente de comunidade aqui do Brasil, já conversei com ele, e eu participei de um evento que eles fizeram, que foi um acesso antecipado ao modo 2v8 do Resident Evil. hum, Aí foi início do ano passado, foi no passado, eu acho, que teve. Foi o único evento assim, oficial que eu participei. Aí eu me inscrevi para fazer parte do programa de criadores
eles lançaram esse programa no meio desse ano. Aí eles aceitaram um grupo de pessoas e até agora eles não aceitaram mais ninguém desse primeiro grupo. Então a gente está esperando. Até inclusive depois eu vou te mandar que parece que tem uma vaga lá bem legal, se você quiser. Por que não? Vamos resolver isso aí. Vamos conversar sobre isso aí. Legal. Não, bacana. Ah, pô, bacana. Eu juro pra você, quando você falou em Dead by Daylight, você falou de algum quebra-molas, digamos assim, na fluidez da conversa. Eu falei assim, será que eles estão precisando de alguma pessoa? Eu te juro, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Então, pra quem não sabe, gente, só pra falar abertamente, eu estou desempregado. Não é à toa que eu tô fazendo esse podcast aqui. Então, mas graças a Deus tá tudo bem. Tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Se eu puder dar algum conselho pra alguém que tá aí no corre, preparem-se para dias chuvosos. Tá? Eles acontecem, existem momentos de vacas gordas, existem momentos de vacas magras, mas o importante é você estar preparado ali com guarda-chuva para os dias chuvosos, tá? Então não precisa ficar com pena e preocupado comigo, tá tudo bem. Muito bem, Thaís. Então, queria perguntar para você sobre o futuro de criação de conteúdo e o seu futuro dentro dele. São duas perguntas diferentes, né? Uma para onde você acha que o mercado vai, o que está bom, o que está ruim, e aonde que você se insere, vamos dizer, em 2030. Onde é que você acha que você vai estar? Onde você quer estar e onde você acha que você vai estar, que também podem ser coisas diferentes. Olha, Muita coisa, hein? assim, Desculpa. eu sempre falo que o meu sonho é poder virar uma Bagi da vida. Então eu quero abrir a live e jogar qualquer jogo e ter alguém, tipo, ter pessoas lá pra assistir, sabe? Uhum, Atualmente, se eu abrir a live com um jogo que não seja DBD, eu vou ter menos números. sim. Isso com certeza. Eu até, esse mês de outubro que você comentou, eu tava com bastante coisa pra fazer, eu fiz um eventinho de Halloween, que daí, durante o outubro inteiro, toda sexta-feira à noite, eu jogava um jogo diferente. Então eu fazia live de DBD à tarde, e daí à noite eu jogava um joguinho mais de terror, uma coisa assim. Eu fiz uns jogos de co-op, então a gente jogou Among Us, jogamos Repo, que tá bem alta agora, que é Yeah. muito bom. Então eu fui fazendo esses joguinhos diferentes. E todos eles, os viewers diminuíam bastante. Não é uma coisa que, tipo, eu fico triste, assim. Eu acho que é natural que vai acontecer. Mas é a forma que eu acho que eu tenho que fazer, assim, para fazer essa transição de DBD para qualquer coisa, eu vou ter que jogar qualquer coisa de vez em quando. Sim. Então, eu vou ir trazendo alguns jogos, assim, que eu me interessar e que eu achar que a comunidade pode se interessar também. Então, assim, eu trouxe joguinhos mais de terror ou de co-op, que daí eu chamei outros streamers para jogar junto, porque pode trazer pessoas para live. Mas, tipo assim, eu não vou abrir um Stardew Valley, porque não tem nada a ver com o que eu faço. Eu acho que não Sim. vai fazer sentido. Sim. Então, é a forma que eu tô fazendo. E ano que vem eu já quero começar a fazer esses jogos diferentes com mais frequência. E eu quero criar, tipo, um perfil no TikTok para ir postando clipes desses jogos, que daí vai ser só desses jogos diferentes. Porque no meu perfil do TikTok eu posto só coisas de DVD. Então eu acho que se eu misturar outras coisas, não vai dar certo pro algoritmo. Sim. Então, tipo assim, fazer um perfil do TikTok para divulgar esse outro conteúdo que eu faço. E eu quero pegar um dia fixo na semana para jogar esse jogo diferente, assim. Mas eu ainda não defini exatamente como que vai ser o cronograma, mas já fica aí o spoiler pro chat. Boa. E Thaís, você tem um plano, e não tem resposta certa porque eu estou perguntando não, tá? Só para não tem julgamento não, falando sério agora. Existe um plano B na sua vida para tua profissão ou você tá sangue nos olhos focando, é isso aqui que eu vou fazer, essa porra aqui vai dar certo? Onde é que tá a tua cabeça com isso? É bem sangue nos olhos mesmo, assim. Se, Legal. tipo, acontecer qualquer coisa e eu, sei lá, se as pessoas pararem de me assistir, se Dead by Daylight morrer, o que não vai morrer, mas tem gente que jura que vai, hein? É, Se acontecer qualquer coisa, tipo, eu vou achar algum emprego em publicidade e propaganda mesmo, assim. Até aqui na cidade, tipo, não é algo que eu quero, mas, assim, tipo, eu não morreria por ter que fazer, sabe? Eu já tentei, quando eu tava ali fazendo estágio e quando eu comecei a fazer só criação de conteúdo, eu tentei achar emprego em área de games. Mas, tipo assim, é tudo em São Paulo, o que dá para fazer home office é muita pouca coisa. As coisas que eu mandei o currículo, eu não tive resposta. Então, eu achei muito difícil, assim. Não sei se precisa ter contato para conseguir alguma coisa, ou se eu só não tenho, tipo, experiência o suficiente.
mas não consegui nada, assim. Então, se eu tivesse que procurar, eu até tentaria de novo, mas eu não ia ter nenhuma expectativa, porque Sim. eu acho bem difícil, assim. Eu falo abertamente isso para você. Eu, com maior facilidade e prazer, recomendaria você para uma função ali na Tel Games, por exemplo. Eu acho que você tem plena competência, já mostrou isso várias vezes para mim e provavelmente para sua comunidade também, que você tem não só a habilidade de jogar um jogo, interagir com uma comunidade, mas suas habilidades organizacionais. Eu sempre contei com você para muitos trabalhos, tenho certeza que você faria um trabalho excelente. Mas eu fico muito feliz de saber que você está sangue nos olhos e eu tenho um conflito, uma coisa pessoal, eu tenho um conflito com o plano B. Porque, por um lado, eu acho que é importante você se programar e você entender as ramificações que a vida pode te dar e você se preparar o melhor para isso. Mas, ao mesmo tempo, o momento que você começa a abrir muitos leques, você começa a perder o foco. Então eu Sim. fico indo e voltando sobre fazer um plano B e um plano C, ou simplesmente fazer um zoom in assim, meter aquela, da melhor forma que eu tô dizendo, tá? Não é pejorativa, aquela tapadeira de burro assim pra frente, falar assim, é aqui, porra, vamos pra cá e vamos com tudo. Senhores, eu quero conversar, Thaís, com você sobre mais um jogo, mas eu quero dar um pequeno intervalo só porque o Pipoca saiu aqui. Eu quero só ver o que, que ele está aprontando e eu já volto. Uhum. Eu vou me mutar, mas se você quiser conversar com o chat, fica à vontade. Só vou ver o que ele está fazendo. Em 20 segundos eu volto, tá? Dá licença, gente, só um Bom, minutinho. beleza. Hello, chat. E aí, estão gostando? Pode ter sido. Peraí. Foi em novembro de 2023 que tu tirou um mês pra jogar. Ah, é, sim, é verdade. Eu fiz um teste primeiro. Tem razão. Pode ter sido em fevereiro. Não, foi em novembro mesmo. Eu lembro que foi no final do ano. A Behavior é uma empresa canadense, ela é, mas não deve ter muita dificuldade, não, né? Porque eles. Eu acredito que eles falam inglês lá. Eles não falam só francês. Eu sei que, tipo, se eu não me engano, o Mathieu Coté, ele fez uma entrevista esses dias em francês, e ele até falou no início assim: ah, meu francês tá meio rusted. Não lembro agora, como é que é rusted? Salt air. O Mildes está no Canadá? O Mildes nunca morou no Canadá, até onde eu sei, pelo menos. Se ele estiver no Canadá agora, aí eu não sabia dessa. Até onde eu sei, ele mora nos Estados Unidos. Hello, Mabis. Muito legal conhecer você de uma forma diferente. Obrigada, que bom. Eu acredito que ele mora no Zema mesmo, Mimim. Até onde eu sabia era. Aí você me deixou confusa agora. Jurava que ele era do Canadá. Pronto, voltei, desculpa. Você ouviu ou não? Não, não estava ouvindo. O que, que rolou? Você mora no Canadá ou nos Estados Unidos? Eu moro nos Estados Unidos, eu moro na Califórnia. Ai, ó. É, eu sabia que era Estados Unidos. Aí o Mimim falou ali que achava que você morava no Canadá. Eu falei, mas eu acho que não. Não, já tive planos de ir para o Canadá em algumas situações aí de trabalho, mas na verdade o que me trouxe para não para os Estados Unidos, o que me trouxe para Califórnia foi a Blizzard, né? Uhum. Só rapidamente a gente voltar para o podcast, só para delinear direitinho, eu saí do Brasil com 19 anos, eu vim morar em Massachusetts, nos Estados Unidos, buscando ali o sonho, do objetivo, conquistar uma vida aqui. E aí eu morei em Massachusetts por 15 anos. Aí eu consegui um emprego na Blizzard, só que foi na Blizzard do Texas. Então eu fui de Massachusetts para o Texas, em Austin. Morei lá um ano, fazendo Customer Service bilingual, né? Para português e para inglês. E aí eu consegui uma promoção para Assistant Community Manager, só que eu tinha que mudar para Califórnia. Aí eu vim para Califórnia. Eu vivo até hoje a 15 minutos da Blizzard, né? Então, Nossa! tô bem pertinho aqui. E beleza, então, vamos voltar. Ok. Muito bem, Thais, eu quero conversar com você sobre mais um jogo antes da gente ir para a sessão do speedrun, bate-bola, jogo rápido, que é nada mais nada menos que Clair Obscure Expedition 33. É. É, é o melhor jogo da vida, sim ou claro? Sim, Ok. sim. Me conta da tua experiência com esse jogo, eu imagino que você já tenha terminado ele. Me conta assim, vamos respeitar em termos de spoilers pra galera que não jogou ainda, mas me Sim. fala da tua experiência com ele, das tuas expectativas pro futuro da Sandfall Interactive e da própria IP, né? Porque para quem segue muito de perto a franquia Expedition, o IP, né, Clair Obscure,
o diretor falou que, assim como outras franquias, o Clair Obscur é uma IP, é uma franquia onde algumas histórias podem ser contadas. Então me fala um pouquinho da tua experiência com o jogo e tuas expectativas para o futuro dele. Ó, vou dar com muitos detalhes aqui a minha história. Boa. Eu fui pra Disney, né, no final do ano passado, e a gente comprou um celular para o meu pai na Best Buy, e a gente ganhou um período de teste do Game Pass. Aí eu resgatei e eu fui jogar Diablo 4. Eu quis conhecer o jogo, que quando lançou eu queria conhecer, mas eu não queria pagar o valor. Aí, como eu tinha o Game Pass, eu falei, vamos testar. E eu gostei. Aí eu fui jogando de vez em quando ali, eu jogava em live. E aí lançou a Valve e eu falei, cara, tá todo mundo comentando desse jogo agora, vou jogar. Aí eu joguei ele inteiro no Game Pass e acabou o período gratuito, então eu paguei para poder continuar a jogar o Avowed. Terminei de jogar o Avowed, falei, agora eu tenho mais um tanto aí do mês para jogar. O que eu jogo agora? Lançou Clair Obscur. Uhum. Tá todo mundo falando desse jogo, vou jogar também. E aí, nossa, me viciei de uma forma assim. E eu sempre gostei de pegar um jogo e jogar, tipo, ele o dia inteiro. É uma coisa Hum. que eu sempre gostei de fazer, sempre fiz. Era mais fácil antigamente quando eu não tinha nada pra fazer, né? Mas aí o Clair Obscur eu fui jogando, tipo, quarta e quinta, que é o meu fim de semana, todo o dia inteiro. Pegava assim do início da tarde até o final da noite. E aí, se desse tempo, tipo, de noitinha, algum dos outros dias eu jogava. E, nossa, eu amei, amei muito. Tudo que ia acontecendo, eu ia comentando lá no nosso Discord, eu falando, gente, isso aqui é revolucionário, meu Deus! E daí, assim que eu terminei de jogar, eu fiz o que eu tinha que fazer, que é pesquisar absolutamente tudo sobre o jogo. Assisti todas as entrevistas, vi gameplay dos meus youtubers preferidos, decorei, eu aprendi a música Alicia, gosto muito, muito boa. Cara, eu viciei muito, assim. O Sandrin ficou falando pra eu jogar antes, né? Porque eu não joguei bem no lançamento, mas eu vi que tinha lançado. E ele ficava falando, joga, cereal, você tem que jogar, você tem que jogar. Eu ficava assim, mas jogo de turno, não sei se eu vou gostar. Era exatamente o que eu ia te perguntar, porque em tudo que a gente traçou até agora do seu gamer profile, em nenhum momento apareceu JRPG, jogo por turnos, jogos que fazem parry, né? Que eu falo parear, mas eu Uhum. sei que é errado em português, né? O parry, né? Você sabe o que é? Sim. Esse foi o primeiro jogo desses gêneros que você jogou? Então, eu joguei Child of Light, que é de turno também, que é muito Yes! bom, Oh my gosto god, 10 bastante. barra 10, eu amo esse jogo. É muito bom. Só que é o único mesmo de turno assim que eu joguei. Não é por eu não. Tipo, sei lá, só nunca apareceu nenhum jogo que eu me interessasse pra jogar. No começo eu tive muita dificuldade no Clair Obscur. Eu deixei na. Eu fui jogar o jogo no normal. E daí eu tava tipo assim, mano, eu não consigo acertar o timing por nada. Eu tô morrendo muito. Aí eu mudei pro fácil. E daí aconteceu uma coisa engraçada, porque eu tava começando a me acostumar com o timing, aí ele muda um pouquinho no fácil. E agora eu tava errando porque tinha mudado, tipo, Sim. muito doido. Mas aí eu me acostumei, e daí mudar pro fácil, sim, melhorou muito a minha vida. Eu falo pra todo mundo que vai jogar, se você achar difícil, muda logo pro fácil, tipo. Porque eu tava me frustrando, eu tava ficando Uhum. muito estressada, assim. E se eu tivesse parado de jogar, porque não tivesse o modo fácil, e aqui eu vou defender o modo fácil dos jogos, se eu tivesse parado de jogar, eu ia ter perdido, tipo, uma obra-prima. Um dos Sim. melhores jogos da minha vida, não tinha como. Então, eu recomendo jogar no fácil, quem achar difícil. Mas joguem, porque é muito bom. Meu Deus. Thaís, eu tenho zero julgamento pro que você falou e me coloca julgamento do universo geek. Eu coloquei no fácil também. Eu não jogo Ah, jogos Souls-like, né, como Elden Ring e tudo, pela minha inabilidade de, eu também não. de, de ganhar os skills ali para conseguir, né, os Demon Souls, Dark Souls e tudo. Então é um gênero que eu me afasto, principalmente por causa do parry, o meu timing é péssimo. E não acho que é porque eu tenho 45 anos e meus reflexos são menores. Não é bom, acho que nunca foi bom nesse sentido. E eu sou o cara do JRPG, para quem me conhece, eu amo jogar JRPGs ou jogos que são inspirados em JRPGs. E quando eu vi o Clair Obscur, quando eu comecei a jogar, eu passei do primeiro chefe no normal.
E depois eu fiquei com umas 8 vezes para passar do segundo chefe, e eu falei assim, cara, não quero. Pra mim, Sim, assim, o gameplay é fantástico, mas a história, pra mim, é o principal. É o eu principal. também. Se eu chegasse num nível de estresse, assim, surreal, eu provavelmente ia só e não tivesse como nos Souls-like, não tem como você diminuir a dificuldade, eu provavelmente ia assistir no YouTube. Mas eu queria muito jogar, eu queria, né, essa interação é muito importante. É, mais uma vez, o Gamer Profile, ele não é sobre um jogo, ele é sobre a pessoa, mas eu tô trazendo o Clair Obscure por quê? Não só porque é um jogão e tem tudo para ganhar o jogo do ano esse ano no Game Já Awards, eu ganhou, estou já ao ganhou. vivo, eu estarei ao vivo aqui gritando pelo meu joguinho, mas eu tô trazendo ele à tona, por quê? Dando uma escaneada em você antes da gente entrar em live nos últimos dias, eu tropecei no teu Instagram e vi que você tem um cosplay ali daquela roupa de baguete, né? Que eu acho que é É o. a baguete. E eu não vi outros jogos e outras IPs onde você já fez cosplay. Me fala como é que foi o teu processo de pensamento. Falar assim, cara, eu amo tanto esse jogo que eu quero fazer um cosplay dele. Então, eu comecei a fazer uma nova tradição. Eu gosto bastante de fazer tradições. Então, Hum, tipo assim, Natal eu sempre faço a árvore aqui em casa. Gosto hum, muito dessas coisinhas. Já faz muitos anos que todo ano, em outubro, eu faço abóbora também. E daí, ano passado, eu lançou The Casting of Frankstone, que é o jogo spin-off de Dead by Daylight. Caso não tenha jogado, fica a indicação. ok. E eu gostei muito, 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 muito. Ele é um jogo que teve bastante crítica, e eu entendo as críticas, mas eu amei muito porque eu amo muito a lore de Dead by Daylight, que tem lore, Ok. e ele expandiu muito, assim, no jogo, então eu gostei bastante. E eu gostei tanto que eu falei, cara, eu vou fazer um cospobre, porque não foi um cosplay full, assim, mas eu fiz a mesma camiseta que aparece no jogo, e daí eu fiz as trancinhas de uma personagem, e eu fiz um photoshoot. E daí eu postei no Instagram. Uhum. E aí, esse ano, eu joguei o Clair Obscur e eu falei, cara, eu gostei muito. E se eu fizer um photoshoot e tornar esse photoshoot todo outubro uma tradição também? Então, Hum. daí, ano que vem, eu já vou fazer algum aí de algum jogo que eu não sei ainda. Mas aí eu quis fazer. E assim, eu não sou uma pessoa muito boa de fazer cosplay. Eu já fiz outros, tá? Depois eu falo quais. Já apareceram no É, chat já. Frank já. Stone, a diva policial. Isso, eu fiz a diva policial e há muito, muito tempo eu fiz a Chloe de Life is Strange com a minha amiga e ela foi a Max. É, mas aí então eu quis fazer e assim, que nem eu falei, eu não sou muito habilidosa para fazer cosplays e eu não queria gastar muito. Então eu não queria fazer a roupa normal da Mayela, assim, do Clair Obscur. Yeah. Eu quis fazer uma mais fácil. E daí eu peguei essa baguete, né, que é a roupinha mais francesa clássica ali, e eu tive que comprar uma camiseta listrada, e daí eu troquei o negocinho aqui tipo, da gola, porque era de outra cor e tinha que ser a cor do jogo. Sim. Mandei trocar, né? Não fui eu que troquei, eu não sei costurar. A calça, eu reaproveitei a calça do cosplay da Diva. Aí eu Oh, comprei a boina, comprei os tecidos para fazer aqueles do pescoço e transversal, assim. E daí fiz. Aí eu chamei o meu amigo, que ele é fotógrafo, e ele fez o photoshoot do ano passado. E daí a gente foi no meio do mato para tirar foto. ok. Bom, Então foi isso. muito legal. Mais uma vez, eu expressei no início, eu falo de novo. Eu quero fazer um cosplay até o final da minha vida, pelo menos um cosplay. Quer dizer, eu já Tem que fiz um. fazer. Eu já fiz um, só que não é de É? jogo. Eu já fiz, para quem não sabe, a minha série preferida de todos os tempos é Breaking Bad. E eu fiz, Ah, teve uma época que eu fiquei careca, né? Eu fiquei raspando a cabeça. E aí eu tirei a barba, deixei o cavanhaque só. Minha esposa comprou o chapéu do Walter White e eu fiz o cosplay dele. Mas é super simples, né? Mas é o meu mas cospobrinho. conta, conta. Agora, pra gente fechar Clair Obscure, e talvez a gente faça um spoilercast um dia aqui nas minhas lives, adoraria ter você aqui pra gente conversar, porque eu quero pessoas que realmente têm uma paixão pelo jogo, assim como você tem. É, agora, a minha pergunta final sobre o Clair Obscure é que vou falar do final do jogo, mas sem dar spoiler pra ninguém, então fiquem tranquilos. É uma pergunta muito simples e muito densa. No final do jogo, Mael ou Verso? Verso.
Sério? Eu fui Mael. Mas óbvio, como Eu fui assim? Mael. Não! Não! Não, meu Deus. Vamos salvar pro spoiler cast, mas eu fui Mael. Eu tenho coisas muito peculiares na minha interpretação ali do porquê que eu escolhi ela versus ele. Mas foi horrível. Falei, puta que pariu, Ó, que merda! eu digo para você que eu fiquei em dúvida, porque eu queria ficar do lado dela, Uhum. mas no final eu fiquei do lado dele. Mas eu fiquei em dúvida. Dá uma pegada ali no coração. E o que, que você espera do futuro da franquia, né? A Senfal já falou, né, pelo diretor, até com uma entrevista no Mr. Mary Place, que é um canal que eu gosto muito, americano aqui, onde ele falou que Clair Obscur é uma franquia. Eu sei que vai ser difícil falar sem dar spoilers, mas para onde você acha que a franquia, não para onde ela pode ir, mas para onde você gostaria que ela fosse a partir dali, do fim do jogo? Eu não queria que fizesse uma continuação. Eu não sei se eles vão fazer uma continuação, assim, direta, mas se for fazer, eu acho que dá para dar um bom tempo para ela. Eu queria que eles explorassem mais o universo que eles criaram, Uhum. que mais em específico ali dos Riders, que eles falam que existem, e Isso. eu quero saber o que que eles fazem. Yeah. Eu quero ver o mundinho deles. E assim, eu vi uma entrevista ali de quando lançou, que eles falaram que já estão pensando em filme também. Eu quero um filme também. É. A minha esposa não joga videogames. Eu terminei de jogar o Expedition 33. Eu tô aqui no meu escritório, né? Aí ela tava ali na sala assistindo televisão. Aí eu terminei o jogo, lá limpei uma lagriminha ou outra, né? Respirei fundo, cheguei lá e falei assim: então, se sair filme desse jogo que eu terminei, a gente vai ter que assistir. Tá? Ela é mesmo? Eu falei, é nesse nível. E ela não é do universo nerd. Então quando eu falo pra uma coisa nerd que ela vai gostar, ela vai mesmo? Eu falei, vai ter que rolar. Então tá bom. Mas deixa eu te contar, eu fiz a minha mãe assistir o jogo comigo depois que eu joguei. O pessoal faz no YouTube tipo, um filme, assim. Então eles pegam assim as cutscenes e Yeah, colocam junto lá. E daí a gente assistiu. E eu tava, tipo assim, olhando pra ela, assim. E aí, o que yeah, tá achando? Ela falou que ela achou muito triste. é. Mas é muito triste, realmente. Mas eu realmente eu tô alinhado com você. Vamos dizer que tem, vamos, sem spoilers, mas tem dois universos, né? E eu, eu acho que eu tive tudo o que eu queria do universo dos personagens. Eu quero mais do universo ali dos painters, writers e whatever else que tem ali. Aham. Eu quero entender esse universo, os poderes deles, essas coisas assim. E as tretas, porque tem treta. Sim, aham, Tem tem treta. treta. Eu quero ver treta. Como bom brasileiro, eu quero treta. É Muito isso, eu bem. também. E olha, então comemoremos juntos a Game Awards aí. Tem tudo para ganhar. Eu acho que é o único concorrente real que pode dar um trabalho é Hades 2. Não é minha opinião pessoal, eu não joguei Hades 2. É só porque eu digo pela recepção da mídia especializada que vota para isso. Então não é a minha opinião. A minha opinião, Clair Obscur Expedition 33 de longe, mas eu vejo que tem uma chance. Nem Death Stranding 2 eu acho que tem uma chance, mais uma vez, baseado nas reviews das pessoas que têm poder de voto, que não sou eu, né? Então, mas tô muito pilhado, foi um ano maravilhoso para jogos. Última pergunta pra gente ir pro bate-bola, jogo rápido, que a gente tá aqui há quase 2 horas já. Agora que você jogou o Clair Obscur e você jogou um jogo de RPG em turnos, isso te inspirou a curiosidade de jogar outros RPG em turnos ou foi uma coisa que, tipo assim, não valeu e não é minha parada? Eu sou uma pessoa que, assim, eu jogo o que me interessa. Eu não sei explicar, mas, tipo assim, os jogos, eles falam comigo, assim, e daí eu decido jogar. Porque Uhum, eu já joguei um pouco de tudo, assim, tipo, Hearthstone, um jogo de carta. Eu não posso falar que eu não jogaria outro jogo de carta, mas não teve nenhum que me chamou a atenção ainda. FPS, não costumo jogar, mas Overwatch eu gosto muito, é um dos meus jogos preferidos. ok. É, o que mais está presente na minha vida mesmo é RPG, mas RPG é muito abrangente. Então, mas assim, qualquer jogo eu posso acabar jogando. Eu acho que o que mais me chama a atenção mesmo é design. Eu gosto que seja um jogo bonito. E a história. A história é o mais importante para mim, assim. Então, se for um jogo de turno, mas que tem uma boa história, eu vou jogar. A não ser que seja muito difícil, que daí eu drop. Ok.
Olha, eu tô me devendo um segundo playthrough do Expedition 33, mas o que eu posso te dizer é que ele hoje tá trocando tapa com o meu jogo favorito de todos os tempos, que é Final Fantasy X. É, tá Meu trocando tapa. Deus. Mas eu quero, eu quero sair do hype, eu quero jogar ele de novo, já sabendo tudo. Eu já joguei Final Fantasy X, tipo, sei lá, umas 8 vezes. Então eu queria deixar algumas recomendações pra você. Caso você queira colocar o pé em JRPGs ou jogos interessantes, eu recomendaria pra você Final Fantasy X, que é um jogo de RPG em turnos tradicional. Um jogo que ninguém fala nunca, que é você não vai dar nada por ele, mas ele tem uma história incrível. Chama-se World of Final Fantasy. Que tipo de Pokémon é esse? Você tem dois personagens que você controla e você recruta monstrinhos do universo Final Fantasy para uma história que você não dá absolutamente nada para ela, mas ela é absolutamente incrível. Eu recomendo demais. Vive em promoção na Steam. Então eu recomendo muito que você pegue. E a terceira recomendação é um jogo do estúdio Ghibli, chamado Ni no Kuni. Incríveis as experiências, como a minha sobrinha fala. Então recomendo demais que você confira essas experiências se você estiver aberta para jogos de JRPG no seu futuro. Com isso, senhores, chegamos então na penúltima parte do nosso podcast, que é o speedrun, bate-bola, jogo rápido. Algumas pessoas têm muita dificuldade de passar por esse estágio, porque ele dá uma bugada na cabeça às vezes. Basicamente, eu vou falar uma frase para você ou uma palavra e você me fala a primeira coisa que passar pela cabeça, né? Ovo, galinha, sei lá, amarelo, sol. Primeira coisa que vier à sua cabeça, né, com ou sem sentimento ou por curiosidade. Então vamos começar na Ok, esfera família, tá? tá. Vamos lá. Pai, Carro. 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 Então, uma coisa que eu não disse. Se você me disser uma coisa que me bugar demais, aí eu preciso perguntar, por que carro? Então, eu acho que é porque quando eu era criança eu sempre via como uma coisa de adulto carro. E meu Hum, pai sempre foi quem dirige, porque a minha mãe não dirige. ok, Agora ela dirige, na verdade, mas na época ela não dirigia. ok, Aí eu pensei, tipo assim, o meu pai, né, aquela figura adulta que eu tenho na minha vida, carro. ok. Não, agora você fez a conexão perfeita, porque você me bugou completamente. Mãe, Casa. Seguindo a mesma linha. ok. Irmã barra Isabel, né? Nossa, é difícil. É... Buga às vezes, né? Buga. Acho que casaco. Ok. Primos, question mark? Longe. Onde estão seus primos? A minha prima agora, ela tá morando aqui na mesma cidade que eu, mas ano que vem ela vai voltar pra cidade dela, que é aqui do lado, é tipo 1 hora. Só que, como eu me mudei muito, a maior parte da minha vida eu morei muito longe dos meus primos. Ok. Eu tenho tipo, primos em Curitiba, tenho em Mafra, que é Santa Catarina, então, Ok. longe. Tios, tias, Longe também. caramba. Infância, Sol. adolescência, Quarto. vida adulta, Acho que quarto também. ok? Profissão, PC. I like that, legal. é, Crash Bandicoot, Nossa, PS2. Kingdom Hearts, Infância. Zelda, Infância também. Hearthstone, Qual que é aquela palavra, tipo.
Caraca, quando você vê uma coisa e você acha que, tipo, aquilo é o seu futuro, mas é tipo o início do futuro. Não sei explicar, eu vou falar o início do O início do futuro. futuro, justo. DBD. Terror. Child of Light. Lindsay. Eu amo esse jogo tanto, velho. Eu lembro que eu joguei esse jogo no PlayStation 3 e eu não dava nada por ele, porque normalmente os jogos da Ubisoft não são jogos que me puxam. E eu não sei como que eu fui parar nesse jogo, acho que é porque ele era baratinho na PSN. Eu fiquei assim, de queixo caído. Não vou nem começar a falar, mas eu amo esse jogo tanto. É muito É, bom. Claire Obscure Expedition 33. Rosa. Por que rosa? Por causa das rosas, me lembrou das Sim, rosas. boa. Ok, vamos pelos personagens. Mael. Fofa. Eu diria terrorista, mas vamos lá. Lune. Inteligente. Sael. Sael, não lembro. Eu falo Ciel. Ok. Maturidade. Monaco. Fofo. By the way, você pegou Tiny Little Spoiler. Não é nem spoiler, é uma coisinha que você pode descobrir ou não. Você conseguiu pegar a sacada de que o Monaco era o cachorro deles? Não Jura? peguei. Não, então quando terminar a live a gente conversa disso. Tá Aqui bom. na resenha após live. Esquia. Eu vou falar mais um fofo. A melhor frase do Esquia é aquela Sometimes I feel wee, sometimes I feel woo. Né? Muito bonitinho. Renoir. Eu tô entre incompreendido ou plot twist. Os dois. Eu acho incompreendido uma palavra assim, fantástica, denso, complexo, assim, É. tem camadas ali, né? Verso. Raiva. Hum. Eu gosto do verso porque quer dizer oposto, essas coisas, né? Muito legal. Sim. E Gustave. Ah, eu amo o Gustavo. A primeira coisa que eu penso do Gustavo é. Vou falar irmão. Ok. Eu diria too soon pra ele. O quê? Too soon. Pô, assim, muito cedo. Ah! Muito É, cedo. também. Também. Ah, muito bem, vamos lá então. Ah, melhor personagem dos games pra você? Vixe, de todos? De todos. Nossa, Não aí será vai acabar julgada. comigo. Não será julgada. Meu Deus. Ah, eu gosto muito. Eu não sei se ela é a melhor personagem dos jogos, mas eu gosto muito da Eloy, de Ela é Horizon. maneira. Eu gosto muito dela. Muito bem escrita. Muito bem escrita. Ah, Aham. ok. Vamos pra Nerd Media agora. Um filme. Tá. Eu vou ser meio. Interestelar. Cara, você é a terceira ou quarta pessoa que fala esse filme. Eu, É, eu sou muito padrão. Não, mas eu tô impressionado, porque foi pelo menos o Nitrão e o Pox. Os dois que eu já entrevistei aqui falaram Interestelar. Eu quase comecei a assistir ele ontem, só que eu tava com. Eu ia Você não dormir. viu ainda? Você nunca viu? Nunca assisti. Que isso? Tá esperando o quê? Eu sei, mas ontem é porque eu Deixa tava eu te com sono e o contar. filme é longo, aí eu falei, depois eu assisto. Meu Deus. Não, não pode ver com sono. Eles relançaram, acho que foi ano passado que relançaram aqui no Brasil. Aí eu Hum, fui assistir de novo no cinema. Menos de 5 minutos de filme eu tava chorando já. meu Deus, ok. O pessoal no chat não tá conseguindo lidar que eu não assisti esse filme ainda, eu juro que eu não Não assisti. tem como E eu assim? assisto Quem muita que vai coisa, só que realmente muita coisa acaba, né? Caramba, ó, o Matt falou ali, não julgo ninguém, o filme do milênio. Ok. É mesmo, é Muita mesmo. gente tem falado muito bem desse filme, eu vou assistir. Prometo, para a próxima live eu vou ter assistido. Então a Ok. gente falou um filme, vamos falar agora uma série de televisão. Hum, olha, eu gosto muito de The Big Bang Theory.
Hum. Ah, já assistiu o Young Sheldon todo? Eu nem vi, eu não me interessei, sinceramente. Cara, É assiste. boa? É lindíssima, é lindíssima. O Big Bang Theory, ele é mais diversão, né? É. Aquela sitcom que eles chamam. O Young Sheldon, ele... Os primeiros 2 capítulos, 3 ali, são bonitinhos, mas depois ele vira uma história tão densa e tão bonita. Eu não esperava, honestamente. Eu achei que ia ser uma outra sitcom. Recomendo demais, tá? Mas... e é que toda vez que a gente fala uma série, eu tenho que falar. Recomendo demais Succession, eu tô assistindo agora. Pra quem não conhece, Succession é basicamente Game of Thrones, só que do mundo corporativo. Pra quem trabalhou muito tempo no mundo corporativo, é assim... sim, sim, é verdade. Não é exagero ali, não. É verdade as coisas que acontecem ali. Mas muito, muito interessante mesmo. Continuemos. Um livro. Ai, olha, eu tô meio parada nos livros. Tipo assim, o último livro que eu li foi Harry Potter, mas eu tô relendo. Aí, se for ser o último livro que eu li, assim, pela primeira vez, eu já nem lembro. Mas eu vou falar A Menina que Roubava Livros. Nunca ouvi falar. Ok, legal. A menina que roubava livros. Oh! Não, não conheço. Talvez o nome em inglês eu saiba. É, eu não Mas sei eu se tô. é The Girl Who Stole Books. Eu não. Mais uma vez, eu não. Acho as coisas. Tem muito filme que a minha família do Brasil fala, pô, Celcinho, assistiu esse filme? Eu falei, não. Pô, mas aí eu vou lá, eu busco online. Porque você sabe, né? Vocês sabem como é que funciona a tradução no Brasil, né, gente? Sim, O nome sim. do filme é Star. Aí você vai em português, uma estrela que caiu do céu ontem à noite. Aí você fala, porra, peraí, cara. Né? É tudo muito diferente. Ó, Mas, em inglês é The Book Thief, do autor australiano Marcus Zusak. ok, eu já ouvi falar do Book Thief. Eu nunca li, mas Ah, eu já ouvi falar. Ok, melhor, menos mal. Me salvei. Ah, um quadrinho, mangá ou anime. Não sei se você consome, mas se você tem algum pra falar, que você gosta. mangá eu nunca li. Eu. Cara, eu gostava muito de Turma da Mônica Jovem quando eu era Ai, jovem. muito bom, muito bom. Mas, ó, recentemente eu li o quadrinho da Lindsay Stirling, que ela lançou pro álbum dela Artemis, chama Artemis. E eu achei bem bom. Assim, não é uma coisa muito uau. Ele tem 5 capítulos, mas eu gostei. Bem bom. Ok. Uma frase. Não, desculpa, uma frase não, falei besteira. Daqui a pouco eu vou falar uma frase. Ah, eu quero perguntar. Eu perdi minha linha de pensamento completamente aqui agora. Vamos falar de. Agora nós vamos para uma sessão densa, tá? Viagem você Tá, agora é denso. tá bom. Ok, vamos lá. Uma tristeza. Hum, ter perdido a minha amiga de infância. Ela Hum, faleceu de câncer. Putz, lamento, cara. Uma alegria. A vida agora. Hum. Uma decepção. Acho que é algumas pessoas não serem o que você esperava. Hum. Um sonho. Ser famosa. Ok? Um arrependimento. Não ter voltado para Londrina alguma vez quando essa minha amiga ainda estava viva. Hum. Um objetivo de vida. Ter minha casa. Hum. E agora sim, uma frase que marcou você, ah, pode Eu ser. vou, eu vou pegar. Eu vou pegar a frase. Deixa eu ver. Eu tenho salvo aqui. Sim. A frase do Esquier, do Claire Obscure, que ele Uhum. fala: Men trip not on mountains, they stumble upon stones. Ok. Uma música. Vixe, mano, música pra mim é uma coisa muito difícil, porque eu gosto muito de músicas.
Eu vou falar 3 músicas. 3 músicas ajuda, Ok. ajuda. Tá, então eu vou começar com Ruin the Friendship, da Taylor, que é nova e é muito boa. Crystallize, da Lindsay Stirling. E Tangerine, do Glass Animals. Perfeito. E a última pergunta que eu tenho para você, essa você pode responder de forma longa, é Thaís por Thaís. É um momento que eu queria perguntar para você, assim, se você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez e você tem ali 30 segundos, 1 minuto para falar para você, para falar para essa pessoa quem você é, da forma mais honesta, o que você falaria para essa pessoa? Eu ia falar que eu sou uma pessoa que sonha muito, mas apesar de ter dificuldades, ainda assim tenta. E que eu tenho muita dificuldade ainda de falar com as pessoas, mas eu tô sempre tentando. Só que assim, não para falar a mesma coisa que eu falei antes, mas é porque eu tô realmente assim crescendo nisso, eu sinto que cada vez eu tô melhor. E que então, se eu falar alguma coisa, tipo, cringe, ou que eu sei que eu vou ficar depois uns 20 dias pensando nessa coisa que eu falei, eu não quis ofender, nem nada do tipo, é só porque realmente é muito difícil pra mim. Mas que eu espero que você veja, assim, que se eu tô falando com você é porque eu gosto de você. Então, não quero estragar tudo também. Sim. Muito bem, cara. Olha, eu estou muito feliz com essa conversa que a gente teve hoje e a gente se move agora para a sessão final. A sessão final é de considerações finais, começando comigo e depois eu mando para você. Eu tenho 3 considerações finais. A primeira é para todo mundo que assistiu a gente ao vivo aqui e interagiu, meu muito obrigado. E claro, se você quiser consumir esse conteúdo depois, seja ele em áudio, ele vai estar disponível em todas as RSS feeds nos próximos dias, assim como no meu canal de long form content, que é o Mildes TV junto Podcasts. É um canal no YouTube onde eu faço upload completo dessa nossa conversa. Essa é a primeira consideração que eu tenho. A minha segunda consideração é uma frase, Thaís, que me marcou muito recentemente. E eu queria, não é uma frase minha, mas é uma frase que eu tomei agora para a minha vida, e eu sempre gosto de terminar os podcasts falando isso, que é o seguinte, é uma reflexão. Qual é a coisa mais valiosa que a gente tem na nossa vida? Segundo a minha crença atual, não é os relacionamentos que a gente tem, não é o nosso marido, no meu caso, a minha esposa, a minha mãe, a minha irmã, o meu cachorrinho. A coisa mais valiosa que eu tenho na minha vida é o meu tempo. Porque o momento que eu não tenho mais tempo, eu não tenho como mais viver e tocar e sentir nada do que está à minha volta. Com isso dito e com essa premissa de que o tempo é a coisa mais valiosa que você tem na sua vida, Thaís, eu quero te agradecer muito por você me dar 2 horas do seu tempo aqui, 2 hours plus, e saiba que eu sou muito, muito agradecido a você e foi uma conversa que me enriqueceu muito e eu quero te agradecer demais por isso. E antes de mandar para suas considerações finais, eu tenho uma pergunta final para você, que é: agora que você passou pelo Gamer Profile Podcast, conheceu o formato, eu queria que você me desse uma recomendação de uma pessoa que você gostaria que eu trouxesse para cá, para a gente bater um papo numa oportunidade futura. Eu vou dar 2 indicações. Uhum. O Prociônico, que apareceu aí lá no inicinho da live, que você falou até o nome dele errado. Claro que eu falei o nome dele, eu falo o nome de todo mundo errado. E a Pan Himmel. Os dois são de Dead by Daylight, mas os dois são muito amigos meus e eu sei que eles geralmente topam essas coisas, então acho que ia ser legal. Nossa, eu aceito de coração as recomendações. Peço encarecidamente para você, se você puder fazer uma ponte de comunicação, porque eu não quero mandar mensagem para pessoas que não me conhecem, que algumas pessoas levam isso um pouco a mal, mas se você puder fazer uma introdução, eu agradeço muito. E além disso, uma coisa que você fez que outros convidados não fizeram ainda, e não é culpa deles, claro, é porque é claro que eu estou começando esse trabalho mais próximo de uma bolha da Blizzard, porque é a bolha da qual eu fui criado nos últimos 10 anos, né? A maioria dos contatos que eu tenho são dessa galera. E
não estou desrespeitando de forma alguma a minha jornada, mas a minha ideia é trocar ideia com pessoas que estejam além desse universo. Não que eu não goste das pessoas que estão nesse universo, eu amo as pessoas que estão aqui, mas eu não quero fazer um branding voltado para Blizzard, eu quero fazer um branding voltado para a indústria de games. Então poder conversar com pessoas que estão em outras esferas, como por exemplo Dead by Daylight, eu sempre tenho problema de falar essa palavra, vai ser um privilégio. Então obrigado pelas indicações, eu vou fazer um follow-up com ambas pessoas, se possível com a sua ajuda. Obrigado mesmo. Com Ok. isso, então, eu mando de volta para você, sim, para suas considerações finais da conversa que a gente teve aqui hoje. Bom, eu agradeço pelo convite mais uma vez, foi muito legal. Gosto muito de participar desse tipo de coisa. Já participei de alguns podcasts no passado e é sempre divertido. Eu gosto de falar de mim. Mas o papo foi muito bom. Gosto de poder geekar também com as coisas. E eu espero que você continue fazendo e que dê certo. E qualquer coisa, se precisar, divulgação, tudo, é só chamar. Obrigado mesmo, Thaís. Volta e meia eu tenho alguma dúvida e é bom saber que eu posso contar com uma pessoa tão fera quanto você é. Você é muito boa no que você faz e eu respeito muito o seu trabalho. Muito Obrigada. bom. Com isso, então, a gente vai fechar aqui a gravação, mas vai ficar fazendo uma resenha de uns 5, 10 minutinhos ainda, se a Thaís tiver tempo. Mas eu quero só me despedir, então, oficialmente aqui de quem está assistindo esse conteúdo né, pós-gravado e publicado. Então, muito obrigado para quem assistiu ou ouviu esse conteúdo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.